Pede para participar, irmão. E aí, Érica? Galera entrando aí, Matheus, Érica. Todo mundo, boa noite, galera, boa noite. Muito feliz em ter vocês aqui com a gente. Aqui a gente vai fazer o pré-lançamento. Com esse pré-lançamento que a gente vai fazer hoje aí. Galera que tá chegando, eu já aceitei, viu, Raimundo? Entra aí comigo. Aí, ó. Tio Rai, tio Rai. Fala, E aí, Pedrão! gigante, boa noite, seja bem-vindo. Aí, Boa muita gente noite. boa aí já, hein? Chegando Rapaz, aí. estou vendo aqui uma galera boa aqui entrando, hein, Pedrão? Hoje vai ser bom aqui, Vai hein? ser bom demais, vai ser bom demais. Tô muito feliz, irmão, com esse projeto aí, que finalmente tá saindo do papel, né? Papel, né? Literalmente tá saindo do papel. Muita gente boa com a gente já nos bastidores aí. Aqui, isso aqui é Como é que eu posso dizer, irmão? Isso aqui é a realização mesmo de um sonho. Já faz um tempo que eu tenho esse desejo e acho que casou muito com o propósito aí do que a gente vem conversando. Né? Eu, você, o vídeo, a galera que tá nos grupos que a gente faz parte também. Tô muito, não vou dizer empolgado não, porque empolgação acaba, né? Eu tô realizado, né? E nem lançou oficialmente ainda, mas eu já vejo como uma realização aí. Então, a vocês que estão Galera, entrando aí, esse aqui é Raimundo Luiz, tio Rai, o mestre da cultura empresarial, que está com a gente nesse projeto. A gente está esperando o Thiago Ovidio aí que está entrando eu também. gosto de dizer que tio Rai só depois que a pessoa foi o meu aluno. Tem que pegar Antes, intimidade. tem que pegar a intimidade, porque o negócio não é bagunçado assim, não. É porque eu já sou íntimo, né? Então eu posso Não, você lhe, é de lhe casa, você é de apresentar. casa. Você é de casa, cara. Na E verdade, aí, aqui é tio? diferente. Eu sou o seu aluno. Que é isso? Não, somos alunos, né? Às vezes eu escuto que muita gente fala que professor tem que estar em constante aprendizado, na verdade, irmão. Não Total. pode sair da prática nunca, não pode sair da cadeira de aluno nunca. Né? É nisso que eu acredito, de verdade. Todo dia eu estudo, irmão, para levantar Total, para, cara. né? Total. Isso é tão importante, Pedro, que eu acabei de chegar mesmo. A gente estava na abertura da 16ª turma, né, da PNL Brasil de Líderes, e eu parabenizando, bicho, lindo, assim, 40 líderes sentados ali, e eu, cara, parabéns para vocês, porque vocês abriram a caixa, né, para tirar aquilo que não funciona mais e botar novo conhecimento. Isso já é enriquecedor demais, né? Que é isso que você acabou de falar, que eu acho que é isso que diferencia olha, Cheguei, cheguei. agora, Boa noite, boa noite. agora, Pedrão, agora somos apenas coadjuvantes. Ah, A Desculpa, conversinha agora, é essa, né? agora sim, fazer igual agora aquela sim. vapo, agora acabou. Galera, A vamos mutar conversinha aqui os é essa. microfones, vamos deixar só o vídeo. A partir de É, agora vai fazer todas as honras, porque aí agora não é tem mais isso, o que é Acabou? Não, fazer. isso, acabou, meus Acabou acabou, pra amigos. Pedrão. gente. A honra é Acabou. toda minha, a honra é toda minha. Confesso que sou novo nessa história aqui. Uma live, eu nunca fiz uma live na vida, viu? Aí Vocês é sabem que porque eu sou o matuto digital aqui entre vocês. e tá estourada aí no digital, né? Imagine se não Calma, fosse. calma. Começamos recente, seguimos trabalhando. Fala, Filipão. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, Muita gente boa aí, viu, irmão, com a que gente aí, legal, ó. velho. Solano, Eu fico Felipe, aí. feliz, fico Galera, feliz. vocês estão com a gente aqui pra vocês entenderem. Muita gente não estava acompanhando e a gente também não criou muita expectativa para isso aqui. Não foi um negócio que a gente veio dizendo que ia ter, foi ontem. E aí resolveu fazer o pré-lançamento hoje para contextualizar vocês. Essas três figuras aqui, empreendedoras, potiguares, que comem um dobrado para fazer dar certo, mas que acreditam muito no que fazem, né? Resolveram se juntar para fazer um evento, uma imersão transformacional. Ela não é motivacional, ela não é de conteúdo, ela não é para inflar, ela é para transformar. Né? Com tudo que a gente aprendeu nas nossas jornadas aí, a gente se juntou e criou o Empresa de Verdade, que é o EDV. Vocês vão acompanhar muito daqui para frente a gente soltando. Hoje a gente está fazendo essa primeira live oficial aqui para explicar o que é o EDV, para nos apresentar brevemente, até porque é, essa parte de apresentação, a gente tá tirando onda com o vídeo, mas a verdade é porque Raimundo, né? Quando a gente apresenta ele, acaba. Então, não tem muito, né? Eu não vou me prolongar muito aqui, mas eu queria contextualizar vocês aqui que estão com a gente, tá? Propósito maior dessa imersão, a gente acredita em 6 pilares essenciais para qualquer empresa
se posicionar, prosperar, crescer, se estabelecer e de verdade se manter num mercado extremamente competitivo em constante crescimento, né? Então aqui cada um tem suas expertises em áreas distintas e que de muito sucesso não só nos nossos negócios, aí Tiagão que já toca aí mais de 6 negócios, Tio Rai, que eu vou chamar você de Tio Rai, tá? Tio Rai, Óbvio. que é um monstro da cultura empresarial, que vem de grandes multinacionais aí, gigantes, mais de 28 anos como executivo em empresas gigantescas, ele sabe o que Pedro, está falando. o cara treinou mais de 5.000 líderes, amigo. Quem somos nós nessa história? Me diga aí. É, Me diga aí, meu estamos, irmão. estamos aqui na humildade, né, irmão? Como aluno sentado na cadeirinha. Eu tô aqui bem sentadinho mesmo. Mas é um cara que dispensa apresentação, mas não só pelo conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento e não compartilha. Há mais de 7 anos aí, tio Rai vem como mentor de mentores. Eu digo, eu acredito que quem é empreendedor e ainda não entendeu que a nossa missão é se transformar em mentor de mentores. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente faz as pessoas crescerem que estão ali com a gente, mais a gente cresce, porque não existe crescimento individual, é coletivo, né? E aí a cultura empresarial, ela é a cultura e liderança, que é aqui Ovidio e Tio Rai são feríssimas nisso. São os caras que vão mostrar o como, né? O que é que minha empresa precisa para ter um time de melhor performance? Melhorar a cultura, melhorar a liderança. Ok, mas como fazer isso? Né? Eu acredito muito em quem faz na prática. Esses dois aí, eles têm resultados que falam por si só. Experiência, prática, estudou, testou, apanhou, validou. E aí o que funcionou agora a gente está compartilhando aí com vocês. Para que vocês não precisem passar pelo que a gente se lascou, e muito, não foi pouco, nesses anos de jornada. Eu precisei Né? quebrar 4 vezes, né, amigo? 4, já tá bom, né? Já foi, né? Bom já. Eu não gosto da palavra quebrar, não, né? Você ficou liso. Fiquei sem dinheiro 4 vezes. Bem Liso e lembrado. devendo. Eu compartilho desses momentos com você, né? E algumas vezes eu também não foi diferente. Passei por vários desafios aí. E ainda passamos, né? Os desafios só mudam. Vai mudando os pilares Exato. aí, mas desafio é constante. E é como saber lidar com eles para que continue, mesmo dentro do desafio, continue acelerando. É isso aí. Né, com a cabeça focada, entendendo como é que é o funcional, como é que é o game. Eu vou passar a bola para vocês aí, né, para vocês responderem de forma individual. Tio Rai, o que é o EDV para você, o Empresa de Verdade? Cara, se eu pudesse ser sucinto, sem ser simplório, o EDV, para mim, uma empresa de verdade, ele é. Se eu pudesse resumir uma palavra, seria transformação, cara. Transformação. E Boa. por que transformação? Hoje eu estava conversando com alguns amigos empresários, eles justamente fizeram uma pergunta muito parecida com essa. Eu falei transformação, e a pergunta foi assim, cara, mas por que transformação? Ele, cara, a gente vive hoje, nosso planeta, nosso mercado hoje está numa constante transformação, velho. Né? E eu acho que a grande inquietude nossa de estarmos lançando um projeto como esse, de estarmos trazendo para o mercado potiguar, em primeiro momento, empresas de verdade, é justamente porque nós entendemos, estamos vendo, né, esse processo de transformação engolindo o mercado de tal maneira e a gente precisa, cara, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer com todo o expertise, todo o conhecimento, toda a prática, que é aquilo que você falou muito aí, porque teoria está cheio de teoria por aí. Eu gosto de dizer que eu não conheço nenhum grande empresário que foi feito lendo livros apenas. Não existe isso. Então, cara, qual que a gente podia fazer? Eu lembro muito das nossas primeiras conversas. Né? Inclusive, foi de onde surgiu o nome Empresa de Verdade. Cara, vamos. Não é pirotecnia, não é só teoria, não é só encheção de linguiça, é aquilo que é de verdade para transformar a vida da empresa e do empresário. Para fazer com que o empresário, aquilo que você falou há pouco tempo atrás, que para mim é super importante, Pedro, para fazer com que o empresário não precise passar por aquilo que a gente passou. Né? É É, isso. eu gosto muito de deixar uma frase que você perguntou para mim no último podcast, e eu pontuei ela, que é o seguinte, cara, nós andamos para que os empresários que vão nos ouvir, que estão aqui nos ouvindo, eles possam voar. Isso mesmo. Por Boa. isso, uma empresa de verdade. Para mim. Perfeito. Maravilha, maravilha. E para você, meu lindo mestre dos bares, Guru entretenimento, Aí, ó. dos potiguar, gurus. guru, Ô, é um
de cristal, meu amigo. Ô, meus amigos, rapaz, olha, eu vou ser sincero a vocês. Eu acho que realmente tem uma palavra que é sempre difícil. Eu acho que todas as vezes que a gente começou a conversar sobre empresa de verdade, para resumir ali em uma palavra, sempre foi muito complicado de falar, né? Sim. Mas a gente for falar, eu vou mais além do que o tio Rai falou. Eu vou falar sobre verdade. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente vê aqui na internet a quantidade de conteúdo ruim que tem ligado a empresário de palco. O cara nunca teve um funcionário na vida, meu irmão, e quer ensinar você a trabalhar com o quê, amigão? Você vai ensinar o quê, meu filho? Se você nunca sentiu uma dor de dever a um fornecedor na sua vida. O cara nunca ficou sem dinheiro na vida, nunca teve um funcionário parado na cabeça, nunca levou um processo, não sabe o que é a realidade de uma empresa, não sabe o que é liderar, mesmo estando devendo, estando preocupado, estando com os problemas do dia a dia. E o que o nosso evento vai passar, o que a nossa imersão passa, é simplesmente uma rotina de verdade. É o que a gente passa no dia a dia. A gente sabe aqui que nem todo dia é fácil, nem todo dia a gente acorda motivado. Né? O que a gente sempre bate muito nessa tecla, porque a motivação desperta, mas a disciplina é que ele leva para algum lugar. É, Então, o empresa de verdade é simplesmente a imersão para poder conseguir transmitir esses funcionários a esses empresários, como o tio Rai falou. A ideia é que quando a gente esteja andando ou caminhando, eles estejam voando. Por quê? Porque a gente já sentiu na pele o que eles não precisam sentir. Então, basicamente, o que a gente está aqui para fazer é para gerar um atalho na carreira dessa galera. É para mostrar que é possível sim com ferramentas testadas, validadas e que usamos hoje no dia a dia. Não tem cabimento a gente tá dando abertura e tá dando palco, digamos assim, para quem nunca sofreu de verdade, né? Para quem nunca passou a realidade de verdade. E exatamente o empresa de verdade é sobre isso. É sobre somente verdade da rotina do empresário, da rotina da gente que vive isso no dia a dia, que já passou por percalços, que passa percalços diariamente, né? Porque realmente a gente vai dizer que aliás, não é nem que tudo esteja bem, mas não tem como estar tudo bem todos os dias. Até porque a solução de uma empresa não é ter o problema, é saber conviver com eles. é Porque isso. problema toda empresa vai ter. E eu sempre brinco com a história dessa, Pedro. A gente sempre está em imersões, em algumas imersões, alguns eventos. Eu fui para a imersão um dia em São Paulo, que foi muito bacana. A gente estava falando sobre problemas nas empresas, né? E estava tendo uma discussão, a gente estava na imersão com 50 empresários, e a discussão era: vocês acham que as empresas que são muito grandes, que são muito ricas, têm problemas? Alguns disseram, rapaz, eu acho que não. Alguns disseram que sim, mas a maioria das salas, rapaz, eu acho que não, porque quando o cara tem uma empresa muito grande e a empresa é muito rica, o normal é que essa empresa seja sempre muito organizada, né? Então, se a empresa é muito organizada, não tem problema. Aí tinha um cidadão lá que ele trabalhava com aço e o faturamento desse cabra era 112 milhões Ano, ano. ano, né? Aí disse, amigo, para a sua empresa tem problema? Ele fez, tem. Ele disse, qual o tamanho do problema? Ele disse, do tamanho de uma empresa de 112 milhões. Então, irmão, toda empresa tem problema. Entendeu? Sempre vai ser, o problema sempre vai ser mais difícil que a solução. E isso é muito relativo, porque isso vai bater no ambiente, nas pessoas que você contrata, na liderança. Entender que delegar não é delargar, não é porque você delega que você solta e deixa para lá, né? Entender que confiança é um dos maiores atos de validação. Aliás, perdão, que cobrança é um dos Cobrança. maiores atos de avaliação de confiança, né? As pessoas precisam entender que quem você confia, você cobra. Porque hoje cobrança é a validação da confiança. Porque se você não confiasse naquela pessoa, você mesmo faria. Então tem muita coisa nesse mercado da gente que precisa ser ressignificado. Para quê? Para a gente viver melhor, para a gente trabalhar melhor, para as pessoas se entenderem melhor e assim gerar os maiores resultados. Exato. Sensacional. 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 É isso, irmão. Eu vejo muito uma falsa imagem do conceito do empreendedor, do empresário, porque tem gente que coloca num pedestal, nossa, é empresário, nossa, é isso, nossa. Tem gente que quem fala que tá com a vida feita, eu olho assim, eu falei, garoto, não existe sucesso passado, que eu sou um cara que eu não acredito em sucesso e fracasso, eu acredito em resultado. Isso mesmo. Porque você teve o resultado positivo ou negativo, mas é resultado. Então, dentro do que a gente costuma criar de expectativas, é que foi criado um sucesso e fracasso. Vencedor, eu acredito que tem vários. Campeão, como disse Tio Rai outro dia, é só um, verdadeiramente. A luta é para vencer, a luta não é para só chegar em primeiro, a luta é para sempre se manter vencedor.
E se manter vencedor, cara, no empreendedorismo, é o que vocês pontuaram muito bem aí. É independente do tamanho do desafio que você esteja passando, a cabeça, o talo, ele vai endurecendo. A gente tem que estar com a cabeça erguida, a gente tem que estar entendendo que o problema é do tamanho da empresa. Então, se você está com grandes problemas, meu amigo, acredite, se você quer crescer, vai vir problemas no tamanho, na proporção do faturamento. Eu já tive à frente de empresas muito pequenas, inclusive a minha ainda é uma pequena empresa, ainda em crescimento, mas dentro do contexto nacional é uma pequena empresa, né? Ainda não é uma empresa de médio porte, ainda não é uma empresa que está com um corpo de muitas, 200, 300 colaboradores, mas eu já tive à frente de mais de 400. E eu sei que existem dores muito específicas de acordo com o nível. E por saber disso, inclusive, até dosei um pouco a velocidade de crescimento, por saber da dor que me espera ali. E as pessoas falam muito também em equilíbrio, né? E a gente pontuou que Essa não lenda não existe, existe. não existe equilíbrio, gente. Pelo amor de Deus, não existe equilíbrio. E outra, além de não existir equilíbrio, a gente está passando por uma onda que muitas pessoas, e por conversar e pelas pessoas nem usarem ainda, a gente está passando por uma transição que é o de inteligência artificial nas nossas vidas. Então, se foi acelerado mudanças em algum momento, esqueça tudo. Vai ser 10, 20, 30 mil vezes mais aceleradas as mudanças que vão acontecer agora. Quando veio a internet, já teve uma grande mudança. Quando foi da transição do analógico para o digital, mudanças aconteceram num ritmo inicialmente, depois nos últimos 5 anos as mudanças foram muito mais agressivas. E agora que antes era automações, sem uma inteligência por trás que aprendia, pensava junto, imagine agora como é que não vai ser o ritmo de mudança. Então, as pessoas que estão buscando equilíbrio, ou aquele palco, ou aquela vida de Instagram, ou Aquele alguma cenário coisa daqui, perfeito, né? aquele cenário perfeito e acha que não vai existir desafios, cara, eu conheço pouquíssimos. Para não dizer que eu não conheço, eu conheço gente. Conheço. Para não dizer que nunca conheci ninguém, mas é um tipo assim, é uma fração de 0,000 que consegue dar uma alavancada no nível de se aposentar financeiramente e aí viver aquela vida. Mas os que estão no campo de batalha, que é o objetivo da gente aqui, que eu não gosto nem dessa palavra, mas veio, quem está no front, quem está no dia a dia, quem está na empresa de verdade ali, que está no balcão, né, que é muito mais bastidor. Eu estava conversando com outro amigo um dia desse, que somando todos os palcos que eu tive até hoje, em 16 anos de empreendendo aí, né, tanto em CNPJ, quase 20, né, entre CNPJ dos outros e esse, foram quase 20 anos aí de comércio, de mercado, e se juntar todos os palcos não deu 12 horas de palco, né? Então é muito mais bastidor, é muito mais empresa de verdade, é muito mais balcão, é muito mais problema, desafio. É outra coisa que eu ressignifiquei a palavra problema, que problema destrói a gente, é situação. Quando a gente coloca o que acontece como situação, aí a gente foca na solução e aquilo não nos consome. Porque o ser humano, a gente tem uma coisa feia, mas é do nosso comportamento, que é que o negativo, ele nos rouba a cabeça, ele aluga um triplex ali na cabeça e suga a nossa energia e a gente não fica focado na solução, no resultado, né, no que vai realmente mudar aquilo ali. Então, tem algumas coisas aí que a gente veio para desmistificar, né, trazendo no empresa de verdade, que é uma coisa assim, não é o propósito disso aqui, galera. Vocês estão com a gente aí, quem vai nos ouvir mais para frente, é que você saia de lá desse evento, vai ser um dia de imersão, com nós três, trazendo 6 pilares essenciais aí, que é cultura, liderança, gestão do negócio, vendas, marketing digital e inteligência artificial, que são 6 pilares hoje que todas as empresas de verdade, elas precisam ter. E a gente não vai inflar. Claro que não dá para em um dia a gente passar tudo que a gente viveu em tudo, em todos os mercados, em toda a nossa experiência, mas dá para a gente separar muita coisa boa que muita gente não faz, não está colocando o básico bem feito, que é o feijão com arroz bem feito ali, que é o mínimo que você tem que estar fazendo e não está, o mínimo que você deve estar olhando às vezes e não está, e tem muita gente que nem tem consciência, porque a maioria das coisas que a gente chama de problema que nos pega desprevenido são coisas que já existem, mas não existe a consciência de que aquilo você merece dar uma atenção. E a gente está pontuando dentro desses pilares tarefas reais. A ideia é você sair com um mapa. Um mapa. Você vai entrar lá e cada tópico desse, cada conteúdo desse, você vai ter ações práticas que não são complexas, que vocês vão conseguir
implementar na empresa de vocês já no outro dia pós-evento. Então, a gente está simplificando o que muita gente deixa complexo para lhe vender caríssimo. Então, eu acredito que a verdadeira missão de quem se propõe a fazer o que a gente está fazendo é de simplificar o processo, né? Em bastidores, a gente conversou, inclusive, no próprio podcast, que tem muita gente que ainda pensa assim, eu me lasquei a vida inteira e vou dar isso tudo mastigadinho para ele. Isso é um Uma pensamento. cabeça idiota, bicho. Pior que é É, isso, e além, Pedro. A gente vai além disso, sabe por quê? Porque se for direitinho, na situação da gente, num evento desse, numa imersão dessa, ninguém vai lá inventar a roda, não. A gente não vai pois estar lá é. falando sobre a invenção da roda, que vai ser algo diferente, não. Muita coisa é óbvia, sim, mas muita coisa não tem ainda, não é vista ainda como as pessoas realmente devem enxergar. Por quê? Porque todo mundo problematiza tudo. Hoje, como você disse, o negativo sempre planta triplex na cabeça da gente. A gente vem de situações hoje que empresas problematizam até uma demissão. Meu irmão, demissão é a melhor coisa para fazer na sua empresa. É fechar um ciclo de alguém que está lhe dando trabalho. Mas isso vem de uma simples demissão, até mesmo uma conversa difícil que você tem que ter com as pessoas. Hoje as pessoas nas empresas têm mania de se nivelar por baixo. De dizer eu não faço isso porque ninguém faz. Eu não preciso gastar com isso porque ninguém gasta. Porra, bicho! O cara tem que fazer exatamente o diferencial. O cara tem que exatamente buscar fazer o que ninguém faz. E nas minhas batalhas, que se digam assim, né, de tantas coisas que a gente já passou, eu sempre fui chamado do louco, né? Tanto tem até um vídeo meu sobre isso no meu Instagram, que deu uma rodada boa, que eu falo, o sucesso de hoje sempre veio da ideia de um louco, que foi chamado de louco. E de repente foi feita de chacota para dizer, bicho, você é louco, ninguém nunca fez isso não vai dar certo nunca. Você é louco, não vai dar não. Aí depois que dá certo, o cara faz. Eu sempre acreditei em você. O Você é gênio. bom, cara. Você sempre foi diferenciado. Mas até um dia você era o louco. E é sempre e é por aí, né? Então, assim, quando que o Rai traz muita coisa sobre a cultura, né? Um cara que tem uma experiência gigantesca, que viveu quase 30 anos hoje em grandes empresas, que realmente são empresas gigantes e tem motivos para serem gigantes. Ele traz motivos de situações de cultura hoje que fazem a gente gerar, cair fichas, na verdade, para a gente entrar no nosso negócio. De tirar a besteira de alguns acham, ah, não, porque minha empresa é pequenininha ainda. Não precisa de cultura, não. A cultura, mas mal sabe essas pessoas que cultura existe em qualquer empresa. Do carrinho de cachorro-quente a uma multinacional. Porque a cultura é tudo que acontece na empresa quando você não está lá. Né? Cultura é um conjunto de hábitos e comportamentos que você permite que tenham dentro do seu negócio. E isso vai acontecer onde tiver pessoas, irmão. Seja empresa grande, pequena, com pouca gente, com muita gente, vai ter. É por aí. O empresa de verdade vem para desmistificar e não usar nada de palavrinha bonitinha, de inglês, de nada. Aqui é realidade, irmão. Aqui é tudo que a gente passa, que a gente sofre e que a gente não quer que ninguém passe. E que a gente exatamente sabe dizer qual é o caminho certo e o caminho errado. Para dizer, indo por aqui vai dar errado. Não vai, não. E Rapaz, eu vou um pouquinho além, Tiagão. manda. Hoje eu estava conversando com um mentorado meu, né, um empresário, um casal de empresários que são mentorados meus, e eles fizeram uma pergunta capciosa, eu adoro perguntas capciosas, porque eu gosto de dizer que as empresas hoje estão morrendo por causa disso. Porque a gente tolhiu a inteligência das pessoas e a gente está trabalhando com um monte de respostazinha pronta, que é justamente isso que a gente está falando desde o início. A pirotecnia, aquela coisa enfeitada, cara, aquilo ali é a resposta pronta, velho. Aquilo ali não vai levar você a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai tolir a sua empresa, botar a sua empresa dentro de uma caixa, porque a verdadeira empresa é aquela que as pessoas questionam, é aquela que as pessoas são inteligentes o suficiente para fazer perguntas inteligentes. E hoje esse casal parou comigo num café e disse assim, mas, Rai, depois desse um ano que você vai nos acompanhar, nossos problemas vão acabar, certo? Olha, me encurralando? Eu disse, não, 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 não. Não, não, eles vão mudar. Na verdade, eles vão começar a aparecer agora, porque eu vou identificá-los. Pois é, exatamente. E aí eu ainda completei, Thiago. Eu disse assim, não, eles não vão parar de aparecer, não. A diferença que vocês vão sentir é o seguinte, vocês não vão errar mais no óbvio. No óbvio, vocês não erram mais. O que 95% das empresas hoje, principalmente no nosso estado, erram, que é no óbvio, vocês não vai acontecer mais isso. Os erros, os problemas que vocês vão ter são novos problemas. E que bom! E que bom! O que não pode, meu papel aqui é mostrar para vocês o seguinte, cara, não dá para a gente ter problema de estimação. Né? Isso Tem mesmo. gente que alimenta problema como se fosse um pet.
Adora, Verdade. adora. Né? Bota até debaixo do braço Sensacional. e fica. Mas sabe por quê? Porque também a gente alimenta isso nas empresas. Né? Quando você vem de uma, como vocês falaram, como eu vim de multinacionais, cara, problema é para ser resolvido. O problema não pode voltar para a mesa duas vezes. Acabou, o problema tem que ser novo. Porque o problema novo, isso é sinônimo de que a empresa está andando para frente. Isso é Isso está sinônimo de que a crescendo. empresa Isso está mesmo. se transformando. Estão Isso aí. surgindo novos problemas. Então, acho que o grande papel, eu vejo também assim, da empresa de verdade, é trazer essa luz, né? Dar a luz a isso. Cara, você não pode errar mais isso aqui. Isso aqui não. Errar no óbvio, você não pode. Quando o Tiagão fala sobre gestão de pessoas, eu acho fantástico. Eu paro, fico babando lá nos vídeos dele. É Eu digo, isso. cara, isso é aqui, cara, isso é o óbvio na veia. Você não pode errar nisso. Você não pode errar em pessoas. Você não pode mais errar. Me dê licença, Pedrão, entrar, licença poética dessa sua área, que você é um gênio da inteligência artificial. Que é Mas isso? esses dias eu fui abordado, as pessoas dizem assim, tio Rai, a gente vai perder, a inteligência artificial vai tomar o mercado de trabalho das pessoas? Eu disse, não, a inteligência artificial vai tomar o mercado de trabalho de quem não souber mexer com ela. Aí você está fora. Aí realmente É isso o aí. game para você acabou. Né? Então é isso que a gente vem. Eu acho que é isso a grande riqueza da empresa de verdade. É chegar para o empresário e mostrar para ele o que ele precisa virar, as chaves que ele precisa virar, as crenças que ele precisa destruir, né? As crenças que o mercado foi colocando na cabeça dele, a ampliação de visão, né? Que eu acho que um dos grandes magias da empresa de verdade, eu gosto de brincar que às vezes quando eu me deito aqui que eu sonho para a empresa de verdade, é como se fosse você um público ali, você tem aquelas cortinas do teatro e aquela cortina cai, velho. Quem está ali assistindo vai começar a ver o que é uma empresa de verdade, né? Boa. Como é a sua empresa de verdade, Isso. como é que a sua empresa funciona. E isso parece simplório, mas olha como isso é interessante, cara. Acabei de chegar agora, estava falando, né? A gente inaugurou hoje mais uma turma de líderes. Cara, e tem coisa que a gente fala que é tão trivial, né? O feijão com arroz bem feito, que ainda impressiona quem ouve. Funciona. Então, eu acho que é isso que a empresa de verdade vem trazer, né? Que é mostrar, tirar essa venda dos olhos e assim, cara, a vida real é isso aqui, velho. É isso aí. É isso aí Sempre. mesmo. 1000% de concordância aí. E o que é que, tio Rai, a gente poderia hoje falar aqui, por exemplo, cultura empresarial, muita gente não sabe nem o que é. Tem gente que fala assim, mas minha cultura não tem empresa, existe isso? Não existe empresa sem cultura. Existe empresa sem cultura intencional. Mas a cultura, ela está lá. Tá? Então, se não existe empresa sem cultura, escolha a cultura da sua empresa. É isso que eu tenho dito. Né? Seja responsável pela cultura da sua empresa. Tenha uma cultura intencional. E Né? dê exemplo. Vou dar um E dê exemplo. exemplo. Tem É. que dar exemplo, né? Não, eu Eu tô vou dizendo. dar um exemplo. Desenho, Não, desenho. eu tô dizendo assim, ó, e ao líder, ao empreendedor, ao empresário, não escreva apenas na parede nos quadros bonitos. Seja Ah, o exemplo do que está escrito. Porque quem arrasta é o exemplo, né? Sempre. cara, Isso aí na prática é um, cultura, é um dos clichês que mais funcionam na prática. cultura não se aprende com falar. Cultura se aprende com fazer. Ponto. Isso mesmo. Então não adianta você desenhar o quadrozinho mais bonito do mundo, com seus valores, com sua visão, com sua missão, e você, que é o grande líder do negócio, que é o empresário, não dá o exemplo. Não adianta nada, cara. É melhor não ter botado aquilo ali, porque aquele quadro ali virou chacota. Né? Isso E mesmo. isso é tão importante, Pedrão, Tiago e a galera que tá ouvindo a gente aqui. Cara, eu posso trazer exemplo, eu posso passar a noite dando exemplos reais aqui. Mas eu vou dar um exemplo que é a dor de muita gente, né? Eu escuto, e é muito comum escutar nas empresas por onde eu passo, diz assim, Rai, nós desenhamos uma estratégia, estratégia massa, contratamos uma empresa até de consultoria para fazer o nosso plano estratégico, cara, mas chegou o final do ano, não rolou, não deu match. E você, quando vai olhar, pô, o planejamento está bem feito, realmente. Está seguindo todas as
regrazinhas, sabe, que diz a cartilha lá do planejamento. E aí você chega e diz assim, cara, vamos dar um passeio na sua operação? Aí onde a casa cai, Pedrão, Tiagão, a casa cai aí. Porque quando tu desce para a operação, tu começa a conversar com as equipes e que tu olha para o plano, cara, são duas coisas completamente diferentes. O plano diz para ir para o norte, a operação está puxando para o sul. Qual a Né? probabilidade de dar certo? Zero. É zero. É desastre iminente, É acabou, velho. certo que vai dar errado. É certo que vai dar errado. É certo que vai dar errado. Então, é isso que a gente quer mostrar. Dizer, cara, não dá para não ter cultura, velho. Não dá. Talvez você esteja sofrendo e tendo mais problemas do que deveria, justamente porque a sua cultura não está desenhada. Não tem uma cultura. E o que é pior, tá? E vocês sabem muito bem disso. Empresa sem cultura é empresa sem identidade, velho. É empresa sem identidade. E quando você fala sem cultura intencional, é a cultura que foi Intencional. implementada, que é que nem você fala muito bem, inclusive no podcast da gente, é que virou um Frankenstein. Porque você pega várias pessoas com comportamentos completamente diferentes, estilos, lifestyle, junta tudo num canto só, cada uma faz do seu jeito e aí vai. Então, Super existe uma comum. cultura, né? Super comum. E aí Muito. as empresas, Passei ela por tem isso, tá? Passei por isso, inclusive. Inclusive, é por isso que é cada especialista tomando o que você faz muito bem. Não só passei, como ainda estou implementando de fato a cultura desejada e intencional. Várias muito bem, mudanças, vários muito tudo. bem. E assim, depois que passei ali a acompanhar mais de perto, inclusive, já pego, eu sou muito analítico, então eu pego muito insight ali. E na prática, tudo que você está falando funciona, mas funciona super. Assim, Super. é ridículo o resultado da gente quando mudou o estilo de liderança, o estilo de implementação de processos, e quando eu falo processo, não é tipo assim, você tem que fazer isso, não é manual. É processo de, meu irmão, as atitudes são essas, o comportamento É é o mapa. esse, A é isso, conduta é a essa. A conduta conduta é essa. é Faça essa. aqui que a conduta é essa. É o Exato, é mapa. isso aí, E aí, Pedrão, 100%. o que a gente vê acontecer muito, para fechar um pouco esse tema da cultura, cara? E aí o empresário, ele ainda piora a situação dele, né? Porque eu gosto de dizer que nós somos... Eu brinco nas minhas aulas, que eu digo que teve um poeta brasileiro, eu nem lembro o nome dele, ele fez uma música, que eu acho que foi a música mais sensacional que eu escutei nos últimos 4 anos. Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Não precisa. O empresário hoje, Sensacional. ele não precisa de ninguém para fazer merda com a empresa dele mesmo. Ele mesmo faz. Porque olha o que acontece. Olha que mistura que eu gosto de dizer que é metafetamina pura. Você pega uma empresa sem cultura intencional e setoriza ela. Pronto. Aí, lindos. É que aquela empresa setorizada. Vocês já entraram em empresa assim? Você entra, aí tem lá a salinha da contabilidade, a salinha do comercial, a salinha do administrativo, a salinha do RH. Um monte de salinha. Uhum. Aí tu começa a visitar essas salinhas. São 6, 7 empresas completamente diferentes dentro de uma só. Tu entra na sala do comercial, tá aquela vibração louca, os caras, sabe, os cachorros doidos. Tu entra na contabilidade, parece que tu entrou na Basílica de São Pedro, sabe? Aquela coisa que não, muito, sabe, aquele pudor, aquela coisa Tudo toda. Aí tu vai para engessado, RH, né? tudo muito engessado, porque essas duas áreas não se conversam, e ainda reclamam, tá? Ainda diz assim, rapaz, bicho, esse povo do comercial é muito barulhento, né? Ou seja, é a maior prova de uma empresa que não tem uma cultura, né, intencional e ainda, para piorar, setorizou a empresa. Caxias criou várias empresas e aí ele tem o que eu gosto de dizer que é microculturas. Aí é o desastre total. Ele tem microculturas dentro da própria empresa. Então, você tem setores que andam muito bem, tem setores que andam muito mal. Você vai para uma reunião de diretoria, é todo mundo se atacando. Você quer um mau sinal de uma empresa com cultura ruim? Você vai para uma reunião onde estão as principais cabeças, a diretoria, e elas começam a se atacar. Pronto, acabou. Está identificado. Empresa setorizada, empresa sem uma cultura intencional. Velho, Multicultural. É uma empresa multicultural. pronto. É uma empresa multicultural. Velho, vai dar errado, bicho. Entendeu? Aí, para eu fechar aqui minha fala, se deixar, a gente fala de cultura a noite toda. E aí, ainda, você ainda escuta o empresário falar sobre, mas Rai, cara,
foi desse jeito que me trouxe até aqui, né? Foi perfeito. Não estou dizendo que perfeito. A cultura que você tem hoje, ela é reflexo do sucesso do passado. Maravilhoso. Mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, cara, bicicleta com pneu furado, ela também anda. Porque empresas de verdade, o que nós três estamos propondo para o empresário velho, é que essa sua bicicleta, ela ande mais rápido, ela acompanha a transformação do mercado, se você está fora dessa transformação, que essa sua bicicleta ela seja mais eficiente, ela produza mais, que você entenda e que a sua empresa seja uma empresa sadia. O que é uma empresa sadia, Rai? Empresa sadia é aquela empresa empregadora, é aquela empresa que atrai talentos, né? Porque eu tenho uma frase, acho que eu nunca nem comentei sobre essa frase com vocês dois, mas eu gosto muito de dizer, Pedro e Tiagão, que o marketing ele atrai clientes, a cultura atrai talentos. Isso mesmo. Boa. Perfeito. Cirúrgico. Sensacional. Vapo. E aí, Tá bom. já vou puxar, inclusive, em atrair talentos aí para o cara hoje que mais emprega no estado do Rio Grande do Norte. Já no Calma. vídeo aí, rapaz, a fábrica de vencedores aí, rapaz, acabei de... Eu vou já puxar aqui, que a Rafaela falou para tirar os comentários. O problema de tirar os comentários é porque o meu Instagram bugou na live. E aí, Não tem eu não bronca, tô não. vendo, Não, eu não porque tô fica vendo me comentário. cobrindo um pouquinho, mas eu acho que não tem bronca, não. Eu não tô conseguindo, mas meu celular travou na live aqui. Ainda bem que ele travou dentro da live, né? Aí tá rolando, mas eu não Uma conseguia live mexer de nele. peso dessa, qualquer coisa travava. E aí, Tiagão é um dos caras que tá conseguindo implementar divinamente bem essa cultura, uma cultura de focada em cuidar das pessoas que estão lá dentro, uma cultura de olhar para dentro para depois olhar para fora, de fazer a diferença primeiro com quem está no front junto com ele ali, para que é impossível, inclusive já pegando sua frase aí, que colaborador feliz gera cliente feliz. Não é isso, Sem- Tiagão? Com Aí, certeza, Pedrão. Eu digo sempre, perfeito. eu vou mais além. Eu digo sempre que o ressignificado de uma empresa, para que ela tenha sucesso com seus clientes, é entender que seus colaboradores são seus clientes internos. É A isso partir do aí. momento que o empregador, que o líder, que o patrão, que seja quem for o responsável pela empresa, ele consiga ter a consciência que o seu colaborador é seu cliente interno e para ele encantar o seu cliente externo, ele deve ser encantado primeiro, o jogo muda. E isso mudou o meu jogo. Hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz com meus colaboradores, muito feliz. Né? Meus amigos até brincam, rapaz, a gente chega lá e só tem um bocado de babão teu. Mas é porque realmente a gente tem uma relação de respeito muito boa. Legal. Né? Hoje, eu sempre digo que o líder não precisa ser amado, mas ele precisa ser respeitado. Ninguém é obrigado a se amar dentro do negócio, mas o respeito é bom e todo mundo gosta. E os três mandamentos de uma liderança bem feita sempre se chama respeito, bom senso e empatia. Eu não tenho como chegar para um colaborador meu e exigir que ele tenha bom senso e empatia se no único feriado que ele tinha para ficar com o filho é marcar um treinamento no dia de tarde. Eu não tenho como chegar para o cara e dizer que ele respeite o meu cliente se eu chamo um palavrão com ele, eu distrato ele. E as pessoas normalizaram esse clima. As pessoas normalizaram serem chatos, serem inoportunos com os colaboradores. Não porque eu pago o seu salário, irmão. Pagar teu salário é obrigação. O cara tem a obrigação de pagar seu salário. E ainda mais, as pessoas têm a obrigação de tratar o outro bem. Tratar bem o outro não é favor para ninguém, não. Concordo. Sendo que as pessoas Muito. que quiseram fazer uma grande situação na nossa sociedade, né, que eu acho que são os valores invertidos, como a gente sempre brinca que o poste está mijando no cachorro, né? E as pessoas confundem algumas situações, como, por exemplo, achar que arrogância e dinheiro tem alguma coisa a ver. Não tem nada a ver. Crença Existe errada. pobre arrogante e rico humilde. O diferente de rico é pobre, o diferente de arrogante é humilde. Isso tem a ver com educação, tem a ver com berço, irmão, tem a ver com sua formação de gente. Isso não tem nada a ver se a pessoa tem dinheiro ou não, mas nossa sociedade normalizou que quando a pessoa tem dinheiro, isso dá o direito dela de destratar alguém. Isso é a maior idiotice que pode existir e acaba sendo a rotina das empresas. Onde um líder que tem um cargo superior quer humilhar um colaborador que tem um cargo inferior porque acha que ele ganha mais por isso. E por ele fato dele ganhar, quer dizer que ele tem mais alguma vantagem ou prepotência por isso. Às vezes o dono querer esbravejar que é dono, tu é dono de nada, meu irmão.
O dono de uma empresa é simplesmente um colaborador como outro qualquer que está ali para distribuir o dinheiro da direção, que é o que eu falo que eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém no meu negócio. Hoje mesmo eu tenho um corte falando sobre esse mérito do pessoal dentro do negócio e dizer, Tiago, eu acho massa que você valoriza seu colaborador, mas o mérito é seu também. É sim, mas não é maior do que o deles, não. O meu mérito é igual ao deles. Porém, cada um tem sua função. Eu estou ali na função de direcionar, de distribuir o dinheiro. Mas eles estão na função de operacionalizar o negócio e fazer ele acontecer. É tanto que meu lema de gestão hoje é cuidemos das pessoas, pois elas que geram os resultados. Nós precisamos cuidar de quem cuida do nosso negócio. São eles que cuidam do seu negócio. O mínimo que você deve fazer por eles é cuidar deles. E uma ação mínima, irmão. Às vezes a minha ação mínima não lhe gera praticamente nada. Não lhe gera praticamente nada de custo. Por quê? Porque qualquer valor que você gaste dentro do seu negócio é investimento. Um colaborador feliz que gera um cliente feliz, ele deve ser cuidado e deve ser investido nele. Ah, Tiago, mas eu vou fazer isso, é um absurdo. Hoje mesmo a gente tem pessoal na nossa equipe nessa função, nessa turma da PDL, né? Que Raimundo, para quem não sabe, pessoal, Raimundo tem uma escola de negócios, tá? Que tem alguns cursos que são cursos muito renomados aqui na cidade, inclusive, já fazendo mais chave, viu, tio? Um curso de oratória e de liderança, que inclusive hoje está tendo, iniciando um turma que tem colaborador meu lá, e eu fico muito feliz de saber que a gente consegue hoje fazer isso. Mas quando vem alguns cidadãos aí para dizer, mas é uma loucura investir no colaborador, porque você vai lá, você vai gastar dinheiro com ele, ele vai lhe deixar. Aí é que vem o detalhe. Amigo, não adianta você investir nele se você não vai cuidar dele para lhe manter com você. Porque quando você monta uma liderança bem feita no seu negócio e você tem uma cultura de resultado bem feita e as pessoas confiam no seu negócio, elas podem receber o convite que for, mas elas não vão embora. E nunca será somente sobre dinheiro. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Quem diz que dinheiro é ruim é quem não tem dinheiro, tá? Porém, uma situação de trabalho hoje é fundamental que se tenha um clima bom, que as pessoas sejam valorizadas sim. E outra, o fato de você ter pessoas valorizadas e colaboradores que são reconhecidos não é situação de querer arranjar bajuladores e babões, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Sabe por quê? Porque no meio de pessoas competentes é normal que um ou outro se destaque. E quando há um processo de meritocracia, e isso é bem trabalhado dentro da empresa, é normal que quem se destaca vai ganhar mais. Isso vai despertar o quê? Que os outros se destaquem também. Isso é sadio, meu povo. Isso é maravilhoso, isso é saudável. Isso aqui tem que acontecer nas empresas. Porém, as pessoas começaram a confundir ambição com ganância. E não entende que ambição é o ato saudável de querer mais. A ganância é o ato sujo de querer mais. E se a gente gera isso dentro dos nossos valores e consegue deixar bem claro na empresa o que é certo, o que é errado, qual o caminho que a gente quer, e os nossos valores são cortados na carne, isso sim funciona. E funciona em que sentido? No detalhe, porque não tem como você dizer que seu valor da sua empresa é honestidade se você tem gente desonesta lá dentro. Não tem como você dizer que seu valor da sua empresa é empatia se um dia que você está com seu filho doente e liga para pedir um favor ao seu chefe, ao seu líder, ao seu patrão, o cara diz, problema é seu, quem trabalha aqui é você, não é seu filho. E por aí vai. E muitos absurdos que a gente tem ouvido. Pedro brincou no começo e eu fico brincando que eu sou um matuto digital ainda, né? Porque eu entrei no digital, no Instagram mesmo, entregando conteúdo, etc., em outubro. E de lá para cá fazem 6 meses só. A gente saiu de um Instagram fechado de 600 seguidores para hoje ter 24 mil. Que às vezes nem eu acredito desse crescimento. E isso surgiu de alguns vídeos viralizando. A gente tem um vídeo, que é o vídeo que tem mais rodado aí. São 2 vídeos, na verdade, que rodaram muito, que é sobre o garçom e o tirador de pedido, que se aplicam a qualquer tipo de negócio hoje, não é só a bar e restaurante. Né? Meu nicho específico é bar e restaurante, mas a gente aplica isso no geral. Que é a diferença do tirador de pedido para o garçom, exatamente em qualquer outro nicho, a diferença do tirador de pedido e do vendedor, do consultor de venda, o cara que se interessa pelo cliente. E a outra situação que eu falei, que deu muita repercussão, que é um motivo de briga ainda em algumas rodas de conversa, é quando eu disse, e digo isso sem medo de errar, que a maior imbecilidade que a empresa pode fazer é dar uma suspensão ou dar uma advertência. Para mim, isso é um suicídio que a empresa comete para acabar com o seu negócio. Porque a advertência ela começa para dizer: menino feio, você é muito danadinho, vou botar a anotação na sua agenda. Se agora estava ruim, vai ficar muito melhor, né? O cara estava puto trabalhando. Mas agora vamos dar advertência, porque ele agora vai ficar com medinho de você, vai ficar com medo de perder o emprego, aí ele vai lá regular a conduta dele. Aí tu pega e dá uma advertência. Aí depois da advertência, faz, não, peraí, pô.
Foi ruim a advertência, ele continua sendo ruim, porque não funcionou, porque a advertência não é um milagre. Vamos fazer agora. Vamos lhe dar uma suspensão. Eu disse, agora vai ficar bom. A suspensão ele fez assim: eu vou lhe dar 3 dias para você montar um plano diabólico para destruir o meu negócio. Vá para casa, pense em tudo que pode acabar comigo, volte para cá e bote em prática. Porque se der errado, aí sim eu vou colocar você com aviso prévio sendo trabalhado para lhe dar 30 dias de execução, para validar que sim você vai acabar comigo. Meu povo, pelo amor de Deus. Tudo isso porque o cara quer economizar na demissão. Porque para ele, no processo da empresa dele, que é um processo inteligente, ágil e totalmente eficaz, tem que provocar a demissão do colaborador. Porque a empresa não vai gastar dinheiro com isso. E se o cara sair puto e colocar na justiça, não, não, não. Tem que ter todo esse procedimento, porque a gente não pode perder lá, não. Tem que deixar ele azedar até o fim. Se você tem uma equipe de 15 pessoas, deixar ele poluir todos os 15, infectar todo mundo. Aí depois que sua empresa tiver um desastre, você faz, pô, agora vamos demitir o cara, porque realmente não teve jeito. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Mas são absurdos desse que normalizaram na cultura das empresas em geral e acham que é normal. Não, é normal sim, tem que fazer dessa forma. Porque as grandes empresas fazem. Infelizmente, as grandes empresas ainda fazem. Infelizmente, você sabe, Raimundo está no mercado há muito tempo, vai saber que acontece muito. E Tiagão, eu vou além, cara. A parcela de empresas que ainda fazem isso é gigantesca. Parece absurdo o que Exato. você acabou de dizer, mas é a grande realidade. Exatamente. Né? O cara ainda chega para você assim, não, vamos dar 3 suspensões, 3 advertências, porque aí na terceira É a a gente consegue uma suspensão. justa causa. É. Velho, sabe? É de uma loucura que você olha assim, bicho. E aí, de novo, entra a questão da liderança, gestão de pessoas, e entra a questão da cultura. Nós ainda temos empresas, e talvez empresas representadas pela galera que está aqui agora com a gente. Ainda temos empresas, Thiago, que tem a cultura de dizer assim, fulano, Thiago, não, mas Thiago, pô, Thiago é o meu melhor vendedor. Mas Thiago é desagregador, Thiago fere todos os valores da empresa, mas Thiago vende bem. Vamos manter o Ele Thiago. trata mal todo mundo, pô. Ele trata mal todos os colegas, desrespeita todo mundo, mas ele entrega. Que entrega o quê, meu irmão? Que tipo de entrega é essa que Velho, você quer? Que você. entrega é essa que você quer? Exato, você está virando chacota dentro da tua empresa. Tira aqueles quadros de visão, missão e valores, velho. Isso não Isso mesmo. existe. Se tem algo, se tem alguma coisa que você tem que seguir à risca, chama-se os valores da sua empresa. Porque, meu irmão, se nem os valores da sua empresa você seguir, você está ferrado. De novo, Exatamente. empresas sem identidade. A identidade da sua empresa é um frontstyle. A identidade da sua empresa vai ser o que eu entendo de valor, vai ser o que Tiagão entende de valor, vai ser o que Pedrão entende de valor. Olha que Loucura. esculhambação essa empresa. Aí você não entende por que sua empresa não escala, você não entende por que sua empresa não, sabe, não cresce 2, 3 vezes o tamanho dela de um ano. Olha, querido, a receita está dada. O problema da sua Raimundo, é empresa. muito bacana. Quando eu chego hoje com o mentor algumas empresas, às vezes eu chego neles para conversar sobre o pessoal. Pessoal, vamos lá. Não, Tiago, que é muito complicado, aqui a gente tá com os problemas, a galera tem gente que não entrega, tem gente que é trabalhosa e tal. E às vezes, você tem quantos funcionários? Rapaz, eu tenho 13, 14, 17 funcionários. Ah, massa, beleza. Então, fazer um teste comigo aqui. Se hoje você precisar demitir todos os seus 17 funcionários, quantos você recontrataria? O cara fazia, peraí, fulano, cara. Dos 17, eu recontrataria 7. Dos 17, tu ia demitir. Tu recontrataria 7. É. E esses 10 estão fazendo o que aí? Mas porque é o que, meu irmão? O negócio é teu. Os caras não estão dando resultado. Não estão entregando. Quem manda é você. Quem resolve é você. A culpa é deles, é. Não, mas você sabe como é. Rapaz, sei não como é isso não. Porque só tem que ficar quem entrega. Aí o que acontece? Esses 10 que geralmente já não dão um resultado interessante, estão perdidos no meio dos 7 que estão se doando, que daqui a pouco, no lugar de 10 sem entregar, vão ser 17. E o cara vai dizer que a culpa é deles e não é dele, que é o gerenciador do resultado, que é o líder do resultado. Tiagão, ainda pode ser pior, tá? Ainda pode ser pior. O que eu tenho visto normalmente acontecer é esses 10 expulsarem os 7. Exatamente. Porque nós estamos vivendo um momento onde as empresas estão falando muito sobre alta performance, as empresas estão falando muito sobre produtividade e entendendo muito pouco sobre isso, ou quase nada. E eu posso dizer com
em toda prioridade, porque falo muito sobre alta performance, fui atleta, sou atleta até hoje e vivo alta performance. Então, a galera não entendeu isso ainda, bicho. Aí acontece aquilo que você acabou de dizer na sua fala. O cara vai embora, aí tu conversa com o empresário, ele diz assim: ah, não, o Thiago aqui eu investi nele e uma empresa ali concorrente ofereceu R$ 200 a mais, ele foi para lá. Eu disse: não, ei, para de idiotice. Ele não lhe abandonou por causa de R$ 200. Ele abandonou a E sua deixou ele empresa. embora foi você. Exatamente. Ele abandonou por essa cultura tóxica que você tem aqui dentro. E a Ele culpa é abandonou sua. e a E a culpa é culpa é sua. sua. Agora, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Vocês dois já passaram por isso? Já, Já com certeza. viveram isso? Já. Então, Já. hoje Força. vocês têm prioridade, propriedade para falar no assunto, meu amigo. Total. Vocês não Exatamente. viram acontecendo, vocês não viram um filmezinho. Isso aí eu também passei. Tá, também. Total. Então, Pedrão, eu posso até. Desculpa tomar aqui a tua pode fala de novo, falar, irmão. mas eu posso até exemplificar para você. Eu fui fazer um evento e o evento com muita gente, acho que naquele momento ali, devia ter mais de 300 pessoas naquele auditório. E quem me conhece, vocês sabem que eu, de vez em quando eu gosto de ser polêmico, né? Eu gosto de botar as cabeças para pensar. Que era uma coisa que eu sempre dizia para meus liderados: cara, eu só trabalho com quem pensa. Você pensa, porque se for para eu pensar por você, véio, esquece e vai procurar outro lugar, porque não é aqui, tá? Boa. E eu falei uma coisa que eu quero deixar essa intriga, né, para a galera que está ouvindo a gente aqui hoje, e que vai ser ainda muito pior lá no Empresa de Verdade, tá? Eu gosto de dizer o seguinte, cara, olha como nós estamos atrasados. Nós, e aí eu vou dizer sem medo de errar, tá, para quem está ouvindo a gente aqui hoje, nós não sabemos contratar. Ponto. Ponto. E não adianta nem se esquivar na cadeira, nós E deixa não eu pensar sabemos. aí, bota a cabeça para queimar. Nós não sabemos contratar. Acabou. Isso é um fato. E aí as pessoas perguntam assim, mas, Rai, por que a gente não sabe contratar? Aí eu deixo uma outra pergunta. Você, quando vai contratar, você pega a cultura da sua empresa como referência para o processo de contratação? Se a A empresa não cultura tem da Você sua empresa explica são cultura, ao seus cara. valores, querido. Você sensacional. explica ao cara as regras do seu jogo. Porque a cultura da sua empresa são seus valores. Aí você deve estar se perguntando, eu ia parar por aqui, mas aí eu vou soltar o resto da cereja, tá? Para deixar a galera curiosa, assim, pô, mas o Raio é muito chato, cortou o raciocínio, ficou todo mundo doido, ninguém nem vai dormir, plena segunda-feira. O que eu estou querendo dizer, galera? Todo ano, sai uma pesquisa da revista Você S.A., de uma entrevista feita com 500 RHs pelo Brasil, tá? E essa pesquisa é para dizer os principais motivos de demissão no nosso país. Este ano, a pesquisa feita com base em 2024 foi assustador. A pesquisa dizia assim, Tiagão e Pedrão: 87% das demissões no Brasil são por questões comportamentais. Comportamentais. E aí, meu querido, Exatamente isso. você aí na sua empresa, você que está ouvindo a gente aqui, são quantas pessoas já logadas com a gente? 20. Você aí na sua empresa está contratando, sabe como? Olhando para o currículo, olhando todo o conhecimento técnico da pessoa que passou por Harvard, fez 300 cursos, MBAs, estudou na Dom Cabral, contrata. Isso é um monstro. Ei, deixa eu te falar um negócio. Você vai contratar ele pela técnica e vai demitir pelo comportamento. Olha que loucura. Eu contrato pela técnica, demito pelo comportamento. Você entendeu quando eu digo que o seu processo de contratação está errado? Contrate pelo comportamento. E só contrata pelo comportamento empresas que têm uma cultura intencional, que na hora da contratação traz a cultura para o lado e diz assim: minha contratação é com base na identidade da minha empresa. Boa. Sensacional. E é isso mesmo. Até me empolguei aqui, viu? Na Foi-se o prática, tempo, foi-se o tempo que o melhor colaborador era somente o que entregava mais. Foi-se o tempo. e Porque a muito. gente falou e já falou muito antes. Se hoje o cara é o que mais vende e o que mais entrega, mas se hoje ele é um cara desonesto, ele é um cara que puxa o tapete do colega, é o cara que desrespeita todo mundo, não adianta nada, irmão. Nada vai valer. Nada vai funcionar, porque exatamente ele vai acabar, você vai perder outros talentos do seu negócio por causa de um. E até onde vai valer a pena isso?
Até onde vale a pena eu colocar o meu negócio na mão dessa pessoa? Virar refém dele? Porque ele é o que mais vende? Ah, quer dizer que venda é dom, e igual a ele não tem? Não tem cabimento, né? Não tem lógica. Mas é o que está, infelizmente, cada dia mais normalizado nos negócios por aí. Infelizmente. E existe uma máxima aí, Tiagão, que é assim, nossa, mas porque tá difícil arrumar gente, mais difícil ainda arrumar gente boa. Na verdade, onde é que você tá procurando? É porque, Como que cara, tá? e tio Rai fala isso muito bem sempre, sabe? É simples assim. O cara quer comer picanha pagando o preço do contrafilé, irmão. Não vai. Eu não vou comer picanha pagando o preço do patinho, do colchão mole. Não vai, meu irmão. Os bons estão empregados, amigo. Ah, Tiago, mas é antiético eu tirar o cara de outro lugar? Não que seja antiético tirar o cara de outro lugar, que você não vai chamar ele lá no outro lugar. Mas você seja coerente na sua contratação. Se você quer economizar na sua mão de obra, se você quer economizar no seu capital humano, que é a maior riqueza que uma empresa pode ter, digo isso reforçando. A maior riqueza que uma empresa tem é o capital humano. Então não economiza nisso não, irmão. Porque o seu resultado está ligado à base formada por pessoas. Se as suas pessoas são incompetentes, se a sua equipe é incompetente, se ela é desqualificada, o resultado não vai acontecer. Não vai. Não tem outro Tiagão, jeito, não tem outra forma. Tiagão, e eu ainda complemento tá, o que você acabou de falar, porque você, inclusive, você vai se identificar com a minha fala, porque você está vivendo isso, tá? Você tentou encobrir aí essa conversinha bonita, mas eu vou abrir o jogo aqui para todos os 18 que estão aqui com a gente. Galera, tá difícil contratar talento? Sabe por que tá difícil? Porque a galera não quer trabalhar na sua empresa. Porque a sua empresa não tem diferencial nenhum das mil que tem no mercado. A sua empresa não tem. Lembra daquilo que eu falei antes? Que o marketing atrai clientes, a cultura atrai Além. talentos. Vai chegar o momento de que você tiver uma empresa com uma cultura forte, os talentos, os talentosos vão bater na sua porta, meu querido. Tô longe lá e a galera deve ter ficado com interrogação. Tiagão, eu vou abrir o jogo que eu tenho uma língua solta. Quero nem saber. Tiagão, esses dias nós estávamos num encontro, num jantar com empresários, ele me mostrando a galera, grandes profissionais, procurando e dizendo assim, cara, bicho, não tem uma vaga na tua empresa não para mim? E a gente sabe que são talentosos. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ter gente talentosa na sua empresa? Para com essa idiotice de estar dizendo, ah, tá de... rapaz, eu sou inimigo, eu piro quando eu escuto isso, tá, Tiagão e Pedro? Essa história de, tá difícil contratar. Tá não, velho. Para com isso. Para de se enganar, para de se sabotar. Porque se isso que você está dizendo fosse uma verdade, todas as empresas do seu segmento só tinham gente ruim. E em todos os segmentos, tem empresas que estão se destacando e voando baixo. Sabe por quê? Porque a cultura dessas empresas ela é tão forte, a identidade dessas empresas é algo tão forte que o talentoso quer ir para lá. É isso aí. Reverbera, o mercado reverbera. O mercado vai dizer isso para as pessoas. Então, assim, e eu sempre dou exemplos, né? Eu falo, cara, essa galerinha nova que está saindo agora das universidades, principalmente essa galera da área de tecnologia, eles saem das universidades com uma ideia muito certa de onde eles querem trabalhar. Vocês já devem ter ouvido várias, essa geração de mileniais. A galera que é Google, a galera que é Amazon, a galera que é Netflix, a galera que quer ir para o Vale do Silício, a galera que quer trabalhar com Elon Musk. Cara, por quê? Nem conhecem, nunca pisaram o pé dentro do Google. Mas por que querem trabalhar no Google? Porque a cultura do Google, ela rompeu as paredes daquela empresa. A cultura da Netflix rompeu as paredes daquela empresa. E aí, às vezes, a galera pode estar pensando aqui, Raid, você está falando de empresas que são multinacionais, são empresas gigantescas. Eu posso citar dezenas daqui de Natal. Dezenas aqui de Natal. Vou citar um trio. Tem um trio aí, seu Chico, seu Toninho e seu Zezinho, vocês conhecem essa empresa? Essa empresa a galera tá ligando, bicho, pro empresário, dizendo assim, cara, me leva para aí, entendeu? Nós temos uma empresa do mercado financeiro aqui instalada aqui em Natal, eu posso dizer o nome porque é por um bom motivo, chamado Confiança, que é uma FDIC. Cara, a cultura daquela empresa está arrastando talentos e mais talentos todo santo dia. Todo santo dia. E são empresas de Natal. Por isso que isso aqui é empresa de verdade. Por isso que o nome disso aqui é empresa de verdade. Porque isso existe, independente do carrinho do cachorro-quente, como o Thiago falou, para multinacional.
Ai, e falando uma coisa e aproveitando sua deixa aí, eu fico até honrado da citação, mas eu fico muito feliz também. Me entristece por um ponto e me alegra por outro, né, de ver realmente que as pessoas estão querendo trabalhar conosco, fico muito feliz disso. Porém, tem algumas coisas que são engraçadas que acontecem nesse meio. Inclusive, eu passei por uma recente. Estava à procura de uma pessoa, de um cargo de liderança, para ser meio que maître do salão, etc. E chegou um cara, né, recente, de outro lugar e tal, que já tinha tido uma experiência. E o cara era meio militarizado, sabe? O cara tinha um jeito de falar meio grosseiro com o pessoal e tal e tal. E esse cara entrou em 2 dias, ele conseguiu tratar mal do ASG ao garçom, ao cozinheiro, todo mundo. E a galera ligou, eu tava viajando, a galera falou comigo, ó, Tiago, tá impossível aqui. Aí eu disse, beleza, tô chegando. Cheguei de viagem, ele tinha passado 2 dias lá, disse, opa, vamos aqui conversar, irmão. Começa o papo aí. Não, por que isso, por que aquilo, blá, 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 blá. Amigo, vamos lá, deixa eu só dizer uma coisinha aqui, só rápida pra você entender. Qual é o seu argumento mesmo que você disse aí que não tava achando legal aqui? O seu povo é muito manhoso. Aqui ninguém consegue receber uma ordem, não. Eu disse, não, amigo. O meu povo aqui, ele é bem tratado. Ninguém aqui consegue ser gritado. Aí é diferente. Então, eu aqui trato todo mundo bem. E não é você, irmão, que vai chegar agora para tratar ninguém mal. E outra, se você tivesse anos de empresa, já não lhe dava o direito. Avalie você chegando agora. Segundo, esta empresa aqui, ela tem uma cultura. Então, você veio para cá para se adequar à cultura. Não foi para ensinar o povo a sua cultura, não. A empresa não vai se adaptar a você, não, irmão. Então, ou você se adapta ao nosso negócio, ou vá-se embora. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Eu prefiro ser muito mais amigo de ex-colaborador do que inimigo de atual. Como já fui várias vezes. Eu tenho vários ex-colaboradores trabalhando comigo, hoje são meus colegas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas normalizaram, principalmente no ramo. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho bar e restaurante, tá? No caso, bar. Tenho 3 bares. E esse ramo em si, ele é muito complicado, né? Porque são pessoas que trabalham muito, etc. E alguns pontos da nossa cultura, graças a Deus, têm saído forte, têm sido diferenciais, por a gente valorizar essa galera e ter consciência do valor do trabalho deles. Por quê? Porque eu sempre digo, trabalhar com gente é algo muito difícil. Trabalhar com a gente sobre efeito de álcool é mais complicado ainda. Então, uma característica simples que a gente já usa lá. A escala de trabalho é 6 por 1, a minha é 5 por 2. Eu dou 2 dias de folga ao cara, mesmo que não sendo lei. Pra quê? Pra ele poder descansar, pra ele ter mais qualidade de vida. Pra se eu precisar dele, eu poder comprar a folga dele, ele ganhar mais dinheiro. Ele aproveitar melhor a família dele, aproveitar melhor o filho. E por aí vai. Sendo que nada importa a gente fazer tudo isso se você, irmão, não consegue gerar um clima de trabalho satisfatório. Se você não quer cuidar das pessoas que ali estão, não adianta. Não adianta. Porque nunca será somente sobre dinheiro. Nunca será. Não adianta, você pode rodar, virar, mexer, que nunca será somente sobre dinheiro. E se a gente for mais além, grandes empresas, como o Tio Rai vai saber melhor do que nós aí, Pedro. A Ambev, óbvio, a Ambev é uma empresa muito bacana de se trabalhar, mas eu tenho certeza que 95% dos jovens que estão lá trabalhando não é pelo dinheiro, é pela força cultural que a empresa tem e consegue gerar gigantes. Quantos e quantos empreendedores hoje saíram da Ambev e montaram seus negócios? Estamos aqui na frente de um que vos fala. Exatamente pela situação de que o cara aprendeu, porra. O cara sabe como é. O cara entendeu qual é. Não é receita de bolo, mas é algo altamente adaptável, que não tem outro jeito. Você cuidando do povo, você informando o povo, você pegando na mão do cara, entendendo que o funcionário ele tem uma jornada dentro do seu negócio. Ele entra como um bebê, passa para adolescente, depois vira adulto. Não adianta eu chegar para o cara e dizer como muitos acontecem. Tem empresa que eu mentor que chega assim, não, Tiago. Mas eu disse a ele que era para fazer. Ele não é doido, não. Ele sabe. Amigo, o óbvio nem precisa ser dito. O óbvio não existe. Eu dizia até um dia desse que o óbvio precisava ser dito. Agora eu digo que o óbvio não existe. Né? Depois do grande tio Rai ter aberto essa lacuna. E é isso. O óbvio não existe. Eu posso chegar aqui para Felipe e dizer, ó, Felipe, vá ali naquela mesa e atenda ela bem. Eu posso chegar para Rafaela aqui e dizer, Rafaela, vá lá e dê o seu melhor. Chega, Rafael, vai lá e atende o cliente com simpatia. Eu não disse nada, meu irmão. Eu não disse nada. O que é legal para mim, o que é simpático para mim, pode não ser para Rafaela. O que foi o melhor de Rafael pode ainda não ser o necessário para a gente ainda no negócio. Então você chega para o cara e diz, amigo, é assim, ó, é boa noite, com licença, seja bem-vindo, meu nome é fulano, seja bem-vindo a tal lugar, será um prazer atendê-lo, eu serei o seu garçom. É um script, é um texto, é uma palavra, é uma forma, é um padrão a ser gerado. Sendo que a galera acha que todo mundo não é doido.
e que não precisa ser muito específico. Não, porque ele é um adulto, pô. Tá aqui o currículo dele, ó. Já passou por vários lugares, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo porque ele não ficou no lugar que ele estava, já que ele sabe de tudo. Se ele soubesse de tudo, ele não estava aqui. E por aí vai. Mas a questão é clara: isso acontece hoje em todos os ramos, todos os nichos, em todo lugar que você vai. As pessoas querem que o colaborador entenda, compreenda e faça as coisas que ele acha que o cara sabe. E o cara não quer se dar o trabalho de treinar. O cara não quer se dar o trabalho de pegar na mão do cara e dizer, amigo, olha, nosso negócio funciona assim, 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 assim. Não concordo. Tudo bem. Então não dá para ficar. E tá certo. Ah, não, Tiago, mas eu vou virar refém do cara porque a gente tá precisando. E tá muito difícil. Concordo, talvez que não esteja tão fácil. Mas a questão é, aonde você está procurando, o que você oferece, qual é o padrão do seu trabalho? O que é que faz para esse cara permanecer aqui? Quais são os atrativos do seu negócio? Ah, não, eu pago em dia, como a gente escuta sempre. Não, aqui é tudo ótimo, pô. Eu pago em dia, valeu, abraço, você paga em dia, realmente a diferença é um absurdo. É porque tem gente que nem dia paga, disse, ah, a sua regra tá ótima, né? Realmente você está fazendo um comparativo maravilhoso. O cara nem paga em dia, você paga, você já é foda porque você paga em dia. E por aí vai, que são muitos e muitos absurdos que a gente vê aqui no nosso dia a dia, todos os dias. Muito. E Tem uma olha, coisa que eu ouvi uma vez, rapidinho, tio Raí, é difícil para entrar e fácil para sair. Processo de recrutamento e seleção. Tem que ser um crivo grande para a pessoa entrar. Quando você tem valores, cultura, tudo muito definido, muito bem definido, você vai passar por etapas ali que vão testar seu comportamento, suas atitudes, sua técnica, vão te testar até você chegar ali. Claro que ainda existe muito quem indique, óbvio que existe, muita gente sabe disso que existe, Não há problema, mas hein, mãe? Não é problema. não, desde que funcione, desde que Isso, passe pelas isso, etapas e que, por mais isso, que tenha um empurrãozinho dentro, faça diferença e que isso, faça exatamente. parte daquilo ali. E o fácil para sair é o que você estava falando, de não ter que esperar dar uma, duas, três, quatro advertências, 10 advertências, suspender, para depois demitir, porque eles não, a empresa que já entendeu que não pode perder tempo, e eu já perdi muito tempo nesse formato aí, tá? E é envolvimento emocional, que aí também não é só. Aí existem outras coisas, porque a gente, quando gosta, e quem é muito gente, quem é muito pessoas, acaba se envolvendo emocionalmente e acaba criando um bloqueio, até fica difícil demitir. Fica difícil demitir. E tem muita gente que passa por isso, porque eu converso com muito empresário, e o bloqueio ele é emocional, meu amigo. É emocional 2000%. Então a pessoa se apegou tanto àquele ali que ele já não é mais colaborador, irmão. Ele já não está mais. Mas fulano. Não, pô, mas fulano não, pô. Fulano não posso demitir, não. Ah, Então, não, mas porque é fulano. não, então, pô, fulano é que você é meu filho. É. Aí, meu velho, ó. E geralmente são cargos de extrema importância e confiança. Aí, por ser algo de confiança, ele deixa de olhar para coisas que são cruciais para o funcional do negócio. Ah, não, mas eu confio aqui, meu velho. É meu casca de bala aqui. Meu casca de bala aqui eu não tiro de jeito nenhum, não tem quem faça, não. E quando você vai para uma análise 360, que é que nem o tio Rai, ele postou e compartilhou, acho que com a gente lá um vídeo da CIMED lá, do João Adib, né, que chegou e ele estava tendo turnover na pessoa do RH dele, na diretora de RH dele, ele estava trocando, 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 e aí chegou uma muito foda e disse assim, beleza, eu vou para cá, mas agora você vai ter que deixar eu trabalhar. Eu vou mexer na cultura da sua empresa, eu vou mexer aí no teu negócio. Se eu tiver errado, me corrija, tio Rai, mas eu acredito que o contexto foi mais ou menos esse aqui. E aí ela disse assim, ele disse, tá, mas mexer na cultura, tudo bem, tá, você vai poder mexer na cultura. Ela falou, vou mesmo, porque você vai ter que deixar eu trabalhar, de verdade. Tá, aí o que é que eu não deixaria você trabalhar? Vai voar muita gente, irmão. A sua diretoria, e assim, você da vai perder diretoria 50% dos seus diretores. dos seus 50% dos diretores. Você pega uma empresa porte se mede naquele nível, né? E aí você cortar 50% da diretoria, a gente está falando de 50% da ponta, a gente está falando de 50% de quem pensa, da parte Da nata. estratégica, da tática, de quem passou, alguns que vieram caminhando, chegou ali, ela disse aqui, ó, não é nem teto, isso aqui já é piso há muito tempo e não dá. E aí ele aceitou, trocou a cultura e hoje está aí a CIMED, que é o que é, não para de crescer, não E para os de inovar, não para. diretores E voaram. vão Perdeu. e voou 50% da diretoria. E aonde é que os caras estão hoje? Isso mesmo. Referência Duas coisas, em duas cultura. coisas que eu acho interessante destacar, galera, aqui que eu sempre falo, né? Vinícius, inclusive, já falou aqui, já trabalhou comigo também há um tempo. Jamais contrato quem você não possa demitir, isso é um fato.
Porém, no geral, eu sempre bato na tecla que empresa não é família. Empresa é time, tá? Família a gente herda, time a gente monta. A minha mãe não vai deixar de ser minha mãe, o meu colaborador pode deixar de ser meu colaborador. E não tem nada a ver, porque você não pode confundir gratidão com pegar carona. Você não pode confundir gratidão com gerar peso. Você tem gratidão, colaborador seu. Você tem gratidão a alguém que já fez muito pelo seu negócio? Tem. Mas tem uma hora que, infelizmente, ou ele entra no seu ritmo ou a gente não tem como parar. Porque você vai estar sendo ingrato com a sua história. E isso não é sobre ser egoísta. Concordo. A quem está nos assistindo não me entenda mal. Mas tem uma hora, tem um momento da empresa, e quando a gente entende que o que nos levou até aqui não é o que nos vai levar para o outro nível, as coisas têm que mudar um pouco. E você tem que desapegar de algumas Muito. situações. A gente sempre brinca na situação que o empreendedorismo é um caminho solitário. E é. Porque quantos e quantos não falam, né? Quantos e quantos não dizem que, porque fulano fez isso, fez aquilo. E, na verdade, não é sobre ingratidão ou sobre condutas que não são interessantes, mas são sobre coisas que a empresa tem que rodar para o mesmo alvo. Estudos comprovam que se numa canoa tiver 7 pessoas nadando frente e 2 nadando contra, isso dá uma perda de mais de 40% do seu rendimento. Por 2 pessoas está rodando. Então, não tem lógica. Tem uma hora que realmente não tem cabimento. Inclusive, eu tive uma demissão recente agora no negócio, porque a gente tinha um colaborador que era um cara altamente gente boa, mas tinha alguns problemas de comunicação. E todas as vezes que iam ser esclarecidos com ele as situações, ele dizia que sempre foi um mal entendido. Não, não, me entenderam errado. Me entenderam errado. Sendo que teve uma hora que a gente cansou de mal entender ele e teve que, infelizmente, desligá-lo. E a gente tem que entender nessa situação em geral que é o quê? A empresa tem que rodar para o alvo. E eu não posso normalizar que pessoas dentro do negócio que estão insatisfeitas façam com que desvie a conduta dos outros. E outra, eu preciso ter uma cultura forte ao ponto de que quem esteja comigo no meu barco, ele comece a rodar comigo, remar comigo e combater esse tipo de gente. Porque ninguém é obrigado a trabalhar no seu negócio. Eu tenho certeza que nenhum negócio da gente tem uma arma na cabeça de ninguém ou tem uma bola de aço nos pés. Zé. Então eu sempre digo, é proibido, ninguém está obrigado aqui, mas é proibido jogar contra. Até Então eu não Boa. vou normalizar quem porque, está dentro do negócio jogando contra. até, Sensacional. até porque, Tiagão, é o que eu falo muito quando a gente está conversando, né, nós três, e eu sempre tenho essa frase comigo: cultura é excludente. Quando alguém pergunta assim, Raiz, me dá um exemplo, uma simbologia dessa importância da cultura. Eu digo, cara, cultura é como se fosse o sistema imunológico do seu corpo. Isso é cultura. O sistema imunológico do seu corpo, se ele estiver sadio, o vírus tenta vir, ele expulsa. O Isso. organismo saudável, ele repele, né, o problema de saúde. É a mesma coisa numa empresa com cultura forte, velho. Ela mesma exclui esse tipo de coisa. E aí, eu queria pontuar duas coisas aqui, galera, que eu achei super interessante, que eu lembrei, inclusive, agora, a gente falando sobre a questão de talentos, e o Tiagão falou, me relembrou aqui, Ambev, foi minha casa durante muitos anos, tem um carinho enorme por aquele lugar, que eu lembro que uma vez eu estava fazendo um processo seletivo para um supervisor, e numa das perguntas que eu fiz para ele, isso ficou muito latente para mim. Eu perguntei, esse cara, inclusive esse cara trabalhou comigo muitos anos. Eu disse, velho, por que você quer trabalhar aqui, bicho? Seja super sincero comigo. Você quer trabalhar na Ambev por quê? Porque eu tinha uma maneira de fazer processo seletivo um pouquinho não muito convencional, tá, galera? Você nem tem do RH aqui para. Mas eu começava, eu só contava a desgraceira da empresa. Porque é muito fácil querer trabalhar numa empresa onde você fantasia que tudo tá dando certo. Então, eu disse, cara, e aí esse cara olhou para mim e deu a melhor resposta que hoje eu levo para minhas aulas sobre cultura e a importância de cultura. Ele olhou para mim e disse assim, cara, porque trabalhar na Ambev para o meu currículo é melhor do que ter uma MBA da Dom Cabral. Sem dúvida. Sensacional, velho. E é justamente aquilo que você acabou de falar, Tiagão. A galerinha tá querendo trabalhar lá, não é por causa do salário, não é isso. É porque passou pela Ambev, velho. O mercado vai te abraçar. Ponto. Ele gera percepção de valor. Não tem Exato, como ser diferente. exato. Porque os caras vão olhar e olham diferente. Até hoje é assim. Na minha época, quando a gente ia. Até quando eu saí da Ambev, que a gente ia montar equipes comerciais em outra empresa, dizia assim, quando o currículo do cara passou pela Ambev, e você ligava, você procurava contato, dizia, não, é porque saiu porque ele quis sair, pede contrata, porque uma coisa a gente sabe. Esse cara sabe viver cultura. Ele sabe o que é cultura, ele sabe o que é
sabe, seguir a risca a cultura. E Pedrão falou uma coisa sobre demissão. Você sabe por que, que a gente, Pedrão, tem tanto receio e nós, empresários, temos tanto melindre com demissão? Porque a gente tem uma ideia equivocada sobre demissão. E a gente plantou essa ideia também equivocada em quem é demitido. Porque olha só, cara, você concorda comigo que hoje, na ideia que a gente propaga e que temos na nossa cabeça e colocamos na cabeça do nosso colaborador, quando ele é demitido é porque ele não é bom. Ele Não. sai triste da sua empresa, porque na cabeça dele é isso. Cara, pô, não sou bom o suficiente. Não é isso, velho. Eu tô demitindo você, sabe por quê? Porque não deu fit, não deu match. Só isso. Eu, Você não deu certo aqui e você não deu aconteceu Isso não, isso. certo aqui isso não me faz incompetente, isso não faz você de competente. maneira Infelizmente, nenhuma. não alinhou com a gente, tá tudo bem. Aconteceu isso agora. A gente tá fazendo ainda, né? Processo de recrutamento e seleção lá, aonde passaram na primeira etapa pessoas que no tete a tete top, só que lá na Lion a gente trabalha com muita tecnologia, muita ferramenta, muito tudo. E aí, quando foi para a parte de prática de dia a dia, a gente sabe que existe uma curva de aprendizagem, porque as pessoas não chegam prontas para mexer com as tecnologias que a gente usa. Assim, até hoje chegam pessoas que têm uma aptidão com ferramentas digitais, ok. Mas que já chega para dizer assim, chegou pronto, sabe mexer em tudo aqui? Zero. Até hoje eu nunca recrutei, selecionei ninguém que chegou e disse assim, você mexer em tudo isso aí. Ninguém. Ninguém, ninguém. Então lá eu sei que existe um tempo de entrar e a gente precisa capacitá-la dentro para o nosso modelo de negócio, para as ferramentas que a gente usa, que é diferente de você trabalhar vendendo roupa, por exemplo, e chega aqui, a roupa está pronta, você oferece, vestiu, deu bom, tchau. Lá a gente tem, pô, 90% do nosso negócio ele é digital. A loja física ela é um suporte para o digital. Né? Tem muita gente que é o contrário, da gente é assim. E aí, uma chegou para mim, eu tava vendo a dificuldade, velho. Ela queria muito. Sabe quando você vê que a pessoa quer muito? Que é exatamente isso que você tava falando agora, tio Rai. Ela tava se esforçando, mas ela tava gastando muita energia e não tava conseguindo, porque não entrava, velho, na cabeça dela. Tipo assim, ela não conseguiu. Sabe quando química quando faz, velho, né? Vai Não, não, entendeu? E aí, vai não. então, aí eu disse assim, velho, mas ela é exatamente isso. Não foi porque ela não era Competente. capaz, ela não era competente, não era por isso. É porque aquilo ali ela não tinha técnica suficiente e nela o perfil dela era para lidar com outro estilo de função de tudo. Mas então assim, ó, se a gente parar para analisar comportamento top, dedicação top, mas não se adaptou, não se adaptou. E aí a gente tem um time. E eu falei, olha, se eu tenho, se você está saindo aqui hoje, mas quem me perguntar de você, e eu ainda dei a sugestão para ela, que eu acho que a nossa missão tem que ser essa. A gente disse assim, olha, eu procuraria coisas que você já viu que isso aqui, ela mesma assumiu, olha, isso aqui não é para mim, Pedro. Eu entendi que isso aqui eu não vou conseguir, não entra na minha cabeça, não consegui pegar. Aí eu disse, então agora, você, quando for se candidatar para outras vagas de emprego, vá direcionada. Se você sabe que isso hoje, dentro do que você sabe hoje, mas não pare de estudar, vai fazer um curso de digitação avançada, vai estudar isso, isso, isso. Deu um mapazinho para ela, conversei com ela, porque eu acho que, além disso, a gente tem que direcionar, velho, para que aquela pessoa ela vá de uma forma menos verde para um outro lugar. Vai ser bom para quem está contratando e melhor ainda para ela. Porque a questão da pessoa não se sentir parte de um negócio, de uma coisa, que a pessoa. E não foi porque ela estava dando maçada, não foi porque a Não pessoa deu. via que ela não tinha interesse. Não era isso. Não deu. Era o que você está falando agora, não deu match. Isso. E a outra também é a mesma coisa, assim, cara, eu não consegui pegar isso aqui não é para mim. Aí eu Faz disse, parte, top, tá tudo bem. top. Segue. Mas, olha, velho, tem coisa mais digna do ser humano do que você chegar e você reconhecer que aquilo ali, tipo assim, cara, isso aqui não é pra mim. Por que eu vou ficar aqui dentro? Porque precisar, velho, todo mundo precisa. Precisar, todo mundo precisa, certo? Mas só que querer é o que vai fazer a diferença. Porque Isso. uma hora não precisa mais, daqui a pouco desprecisa. Não, precisava, mas agora não preciso mais. Já tô aqui batendo meta, fiz as coisas, não preciso mais. Aí vira o peso. Vai virar um peso em algum momento. Então, o querer, velho, é uma das coisas que eu mais olho no olho e sinto querer na pessoa. Na primeira semana, você olha para, você vê a pessoa que é proativa, você vê a pessoa que está querendo entender os processos, você vê a pessoa que está engajada verdadeiramente. A galera fala de engajamento, mas cara,
você sente o cheiro já hoje, depois que você passa por muita coisa, do que vai funcionar, do que não vai funcionar, e vai ficando mais rápido esse processo. O processo vai ficando É mais aquilo, rápido. é Não aquilo é que que eu no falei no início, Pedrão, é que a intenção do empresa de verdade. Quando eu falo que nós andamos para que eles possam voar, é justamente isso aí. É porque a gente já passou, a gente testou. Cara, é impressionante. Eu sempre digo para os nossos alunos da escola, lá da PDL, da formação de líderes, dos meus mentorados, cara, não joga fora o que eu estou te dando. Porque o que eu estou te dando são 28 anos de chão, são 28 anos de estrada, são 28 anos vivendo esse negócio que eu estou dizendo para você, que eu estou querendo mostrar para que você não cometa esse mesmo erro, tá? Eu estou querendo te mostrar o seguinte, cara, tem uma maneira mais, eu não vou dizer mais fácil, mas tem uma maneira menos dolorosa para você chegar onde você quer, entendeu? Agora você precisa abrir a cabeça. É tipo, eu estou aqui ansioso para dizer isso, cara, eu tenho que parabenizar essas pessoas, essa galera que está aqui com a gente hoje, tá aqui há 1h15 com a gente. Pois Cara, é. é isso, é aprendizado, é se aprofundar, porque, cara, isso é método, isso funciona na hora que você se dedica a implantar, né? Quando você se dedica a implantar, a coisa realmente ela funciona. Então, tenham, sabe, tenham esse cuidado com a empresa de vocês, tenham esse cuidado com o segmento ao qual vocês estão, porque essa é a grande pergunta, né? Eu gosto de pegar algumas falas, Pedro falou agora sobre engajamento. Eu vou deixar uma pergunta para vocês que estão aqui com a gente, cara. A cultura da empresa de vocês engaja. E não minta para você, não se boicote, não. A cultura da sua empresa engaja. A cultura da sua empresa é aquela cultura onde a pessoa entra dizendo assim, cara, eu tô trabalhando aqui porque eu sei que isso aqui, se eu me dedicar, duas coisas podem acontecer. Ou eu vou fazer uma carreira brilhante aqui, ou eu vou ser absorvido, ou eu vou ser absorvida, ou eu vou ser tentado, ou eu vou ser procurado por todas as empresas de Natal. Porque quando olharem sério assim, poxa, o Ronald, inclusive, é um baiano retado, aqui ouvindo a gente. O Ronald passou pela Lion. Cara, pega esse cara. Esse cara tem senso de resultado, esse cara tem senso de valores, esse cara tem. Bicho, esse cara tá. O comportamento dele, eu não sei a técnica, mas o comportamento é top. Porque lá na Lion, para você se manter na Lion, esse tempo que ele se manteve, ele é muito bom. Então, é esse o desafio para nossas empresas. E que nós estamos negligenciando. Aí a gente fica feito um bando como o Tiagão, feito um bando de idiota, né? Reclamando, não tem talento, tá difícil contratar, tio. Não, cara, tá não. É porque você está focando na coisa errada. É porque o principal, o alicerce da tua empresa, tu negligenciou, que é a cultura. Tu negligenciou o alicerce para todo o resto. É isso aí. Tio Rai e tio Ovidio, essa galera tá com a gente aqui. Quem quer puxar perguntas aí? Quem quiser puxar perguntas aí, vamos abrir essa galera para perguntas aí. Cultura, liderança, vendas, Bora. tudo que a gente falou aqui agora. Tem gente que eu sei que tá com a gente aqui desde o começo, velho. Tem gente que tá aqui faz tempo. Que tá. Meu celular travou abrindo o computador aqui para dar uma olhada também do que a galera tava falando. Mas quem tiver com a gente aqui quiser fazer perguntas aí, pode ir mandando. E vamos tocar. Então, não Vamos façam tocar aqui, perguntas muito capriciosas, não. 10h24 já. né? Pelo amor de Deus. Hoje é segunda, né, galera? Vamos pegar leve, né? Segunda, velho. Pois é. Isso aqui, quem quiser, fique à vontade para fazer pergunta. Por enquanto, vamos falando sobre uma empresa de verdade que vai acontecer. Vamos soltar a data aqui, né? Por enquanto. Vai lá, Dia Pedrão. 6, dia 6 de junho. É 6 ou é 7? 7 de junho, porque 7. 7/6 eu tinha trocado. 7/6. Dia 7 de junho estaremos juntos aí, nós três, no EDV, Empresa de Verdade, que acontecerá lá no Hotel Escola Barreira Roxa. Mas não vai ser mais uma imersão. A gente está cuidando de tudo para ser uma experiência. Será a imersão. A imersão transformadora. A gente está cuidando de tudo aí para que receber vocês aí, né, com o que a gente tem de melhor, porque é isso que a gente vai entregar lá. Né? A gente está fazendo aí, já está em várias reuniões de bastidores aqui, selecionando o melhor conteúdo e mais prático possível. Né? Isso aqui é para vocês entenderem que está sendo pontuado as coisas que a gente coloca em prática e é fácil qualquer negócio aplicar. E eles simplesmente não aplicam. A gente fala muito, bate muito na tecla do
fazer o feijão com arroz bem feito, né? Fazer o feijão com arroz muito bem feito, né? Porque engrossar o caldo, não é Não só errar no colocar água, óbvio. né? No básico, e o óbvio, como você mesmo disse, Não não existe. existe. E antes de saber que você falava que o óbvio não existe, eu falava que tudo precisa ser dito. Então, Não é o óbvio precisa ser dito, porque óbvio para quem? Né? Óbvio para quem? Porque pode ser óbvio para você e não é óbvio para outra pessoa. Então, o óbvio, como você muito bem pontuou, não existe, né? No dia 6, ó, a Rafaela já disse que está lá com a gente. Se vocês. A galera tá boa, viu? Então eu acredito que ou a entrega foi muito boa, ou a galera dormiu no telefone, ou eles estão aqui só para gerar audiência para a gente, ou a gente colocou uns indianos para ficar aí, né? Para não ver nenhuma pergunta. Achei sensacional, mas Rafael falou que está lá com a gente. Tem muita gente que vai estar lá com a gente dia 7 de junho, vai ser incrível. Não percam Empresa de Verdade. Vocês vão ter a oportunidade de estar e perguntar, por favor, porque a gente gosta de pergunta, né? Breno, manda tua pergunta aí, Breno. Você mandou hoje, perguntou lá de tarde, Breno, manda hoje Rafael. aqui. Rapaz, a imersão vai ser tão fantástica. Eu estava falando hoje para um grupo de empresários Chegou a e pergunta, Breno. vai ser Aí. tão fantástica que acho que é a primeira imersão que essa galera que vai estar lá vai ter hora para começar, sem hora para terminar. É Eu nunca tinha isso. visto isso. Só tem hora para começar. Começa às 9 da manhã. E uma das regras do local que a gente reservou foi que não tivesse hora para acabar. É isso aí. Veio uma pergunta do Rafa Leitão. Galera, só para vocês entenderem, o Rafa Leitão está na final do desafio de palestrantes do Detatos Brasil, que é de Tato de Ângela. Massa. O Rafa Leitão tá lá. Eu confesso a você, Rafa, que eu não tô acompanhando ultimamente, mas eu acredito que você vai estar lá agora na final, né? Ele foi para a final, vai fazer concorrer lá agora. Desde já, sucesso, meu irmão, que já deu tudo certo. Eu sei da sua entrega, eu sei que você é um cara focado numa performance altíssimo nível, né? E eu tenho certeza que já deu certo, já deu bom. A pergunta aí eu vou deixar para Tiagão, né? Que é, ó, quais os maiores desafios no ramo de bares e restaurantes? O que desenvolver no time para gerar maiores resultados com consistência? Grande Rafa. Cara, parabéns pelo seu resultado, viu? Muito bom saber disso. E é bacana que a gente sabe, e você deve ser prova viva, que o maior responsável pelos nossos resultados somos nós mesmos, né? Então não tem ai, ai, ai para botar a culpa em ninguém. Como o Pedro falou, é sobre o querer. Quando o cara quer, o cara vai e vai em frente. E você está se destacando aí. Parabéns pela sua jornada, parabéns pela trajetória e mais sucesso. Vamos lá, amigo. Na verdade, se eu for dizer que quais os maiores desafios no ramo de bares e restaurantes, eu acho que a gente pode ser até meio que prolixo, porque são alguns, né? Alguns que às vezes se aplicam na maioria das empresas em geral. Não tem muito nada específico do bares e restaurantes. Mas quando você me pergunta em relação ao que desenvolver no time para gerar maiores resultados com consistência, eu digo a você que isso também pode se aplicar em vários outros nichos, que é a questão do pertencimento. O cara tem que se sentir pertencente ao seu negócio. Ele tem que entender que ele é como se fosse a catraca de um relógio e que o trabalho dele faz total diferença para aquele resultado. Então hoje, a gente for vendo uma empresa em geral, o time tem que entender que ele sozinho ele consegue, mas se ele for junto ele vai muito mais longe, muito mais longe. E a gente tem que entender numa situação de time que quando um erra, o erro pode ser de um, certo? Mas a bronca é coletiva, porque se um goleiro perdeu o gol, quem perdeu foi o time. Não foi só o goleiro. A penalidade não vai pro goleiro, vai pro time. A culpa é Então dele, hoje no mas a ramo, responsabilidade é nossa. exatamente. É aquela, às vezes eu brinco com isso, só, o problema, a culpa não foi tua, mas o problema é teu, beleza? Porque não tem o que fazer, você vai ter que pegar para resolver. Então hoje o nosso ramo de bares e restaurantes, eu até diria, Rafa, se fosse dizer como maior desafio em geral, é a valorização do colaborador, que muita gente não valoriza, como a gente falou aqui sobre mais cedo, é uma realidade de várias empresas, né? Mas principalmente do nosso, é uma área que a galera vê com outros olhos, né? Acha que o cara que tá lá na ponta, ele não tem qualificação suficiente, ele não é o cara bom o suficiente, ele é o cara que não merece o respeito, que não merece nada disso. Mas quando você pega para essa galera, quando você traz essa galera para você e dá a eles pertencimento, valorização e entende que eles são importantes para o negócio rodar, seja em qualquer for o nicho, a brincadeira muda. É tanto que eu digo para meus colaboradores que o direito do cliente acaba quando ele perde o respeito por ele. E eu sou o cara que brigo até o final. Tem cliente que tem que ser demitido? Sim. Por quê? Porque você não pode permitir que seu time seja desrespeitado por algum cliente idiota que saiu de casa para querer dar problema no mundo, não. E pior que existe isso. Entendeu? O cara acha que porque ele é o cliente, ele pode tudo. E eu já pessoalmente demiti um cliente com o maior prazer do mundo,
Porque ele foi alegar dizendo que ele era cliente e fazia o que ele quisesse. Eu disse, não, peraí. Eu não ouvi, não, amigo. Me diga de novo o que foi aí. Eu disse, não. É o seguinte, eu sou cliente e eu faço o que eu quiser. Então fique na sua. Eu disse, então o senhor vai para a sua casa. Porque aqui é um estabelecimento comercial. Eu peço até com licença da palavra. Se até um cabaré tem regra, avalie o bar. E você vai embora agora. E não tem ai. Por quê? Porque o cara disse que só não disse que meu colaborador era bonito. Isso é um fela de não sei de quê. Isso é um É um pouquinho do que ladrão. vai rolar na imersão, hein? Pois é. É nessa pegada. Mas é porque a gente tem que entender que nosso time faz parte do nosso negócio e eles devem sim serem valorizados. E isso vale para qualquer negócio. Se você não defender seu time, meu irmão, quem é que vai defender? É o cliente que vai defender? Você vai normalizar o cara ser desrespeitado? Ah, não, porque o cliente sempre teve razão. Já passou disso. Já passou essa história. O cliente sempre teve razão em alguns motivos. Hoje tem que olhar com o foco do cliente, não é nem no cliente, é o foco do cliente, mas entender que tem clientes que serão demitidos, sim, porque faz parte do negócio. E o seu time sempre será a sua maior riqueza. Cuidemos das pessoas, pois elas querem resultados. Será sempre sobre isso. Sensacional, meu amigo. Sensacional. Quer saber mais? Dia 7 de junho. Sempre empresa de verdade. Olha, eu tenho uma pergunta para o tio Rai aí, ó. Ah, foi Breno, foi Breno. Oi, Breno, como implantar Tio a Raia, para cultura na você. empresa inicial, tio Rai? Cara, tem uma. Como implantar a cultura da empresa inicial. A primeira coisa que você tem que fazer é definir qual é a cultura que você quer. Tá? Então, aí você tem que ter um diagnóstico onde você olha para dentro da sua empresa assim, cara, qual é a empresa que eu quero? Qual é a empresa ideal que eu quero? Quais são os comportamentos que eu vou permitir e não permitir aqui dentro? Tudo isso alicerçado em três coisas que parecem ser muito simples, mas não são: missão, visão e valores. Isso. Né? Então, meus valores, eles têm que estar casados com a minha visão estratégica, né? Para que eu consiga decidir qual é a missão da minha empresa, qual é a missão da minha equipe. Então, quando eu defino isso aqui muito bem, sem copiar colar, porque infelizmente nós temos muito ainda disso, eu conheço empresas que vão no Google copiar e colar a missão, visão e valores, tá? Parece brincadeira, mas isso acontece. Então, essa é a primeira coisa. Vai montar a empresa. A empresa nem abriu ainda. Cara, se eu puder dar um conselho, é esse: vai para o papel e diz assim, quais são os valores que eu quero dentro da minha empresa? Qual é a empresa que eu quero? Né? Qual é a identidade que eu quero que o mercado ao qual eu vou estar inserido enxergue? E eu vou interromper aqui só para dizer, e não flexibilize. Não, Não, cara, não, mas é porque é, parece óbvio, mas o óbvio não não, existe. óbvio. Eu vou falar o meu exemplo, cara. Porque assim, a gente tem que ser prova viva da parada. Todas as vezes que eu flexibilizei, eu Deu me merda. lasquei feio. Deu merda. Não se flexibiliza, velho. Ou é ou não é, não tem meio termo. Tiagão muito bem pontuou, eu não vou dar o seu exemplo, mas eu vou dizer que um fator X aconteceu em alguém, né, que o cara simplesmente por um batom foi demitido. E aí parece ser óbvio, não foi por ser um batom, foi pela atitude. Poderia ter sido quem faz por um batom, meu amigo. Aí você imagina, mas tem gente que diz assim: ah, não, mas parece uma besteira. Uma besteira, velho. Fez, corrompeu o que você falou, você mesmo falou que para o seu negócio aquilo não é aceitável. Aí você tem um time, o time viu aquilo, as pessoas viram aquilo, olharam para você, olhou, e aí vai fazer o quê? Na hora, ou você toma uma decisão que é congruente com o que você mesmo falou, ou se flexibilizar, meu amigo, ó, é feio. O que você falou é o que eu sempre falo para as empresas, que é o seguinte, cara, a cultura intencional, ela é para o bem e para o mal. Quando eu falo para o mal, é em relação a decisões difíceis que você vai tomar. Então, concluindo a questão do Breno, o caminho é esse. Cara, qual é a cultura intencional que você quer para sua empresa? Quais são os valores que você quer? Qual é a identidade da sua empresa? Desenhou isso, velho. É seguir. E aí o que o Pedrão está dizendo é: valores não se negociam. Isso. Acabou. É isso aí. Valores não se A Inegociável. negociam. É isso cultura, aí. a cultura deve ser formada para ser cortada na carne. Lá no EDV, eu vou dar esse exemplo melhor que o Pedro falou. Eu não vou falar aqui, não, senão Não vai ser tem muito pra onde. fácil. Isso foi só spoiler. Lá no E EDV, eu aí, conto um exemplo bem bacana sobre isso. eu vou contar, eu vou contar um exemplo, então, para não deixar a galera curiosa, porque Tiagão agora foi cruel, né? Pedrão levantou
a bola Só do só Marquinhos do pode Chocolate, eu dever, só pensei pode que ele ia dever. cortar e me segurou ali na rede. Mas eu vou dar um exemplo até para o Breno entender isso que a gente está falando, dos valores são inegociáveis, porque isso parece ser muito simples de ouvir, mas na prática é complicado. É complicado. Esse mesmo supervisor que eu falei para vocês aqui há pouco tempo da contratação, esse cara me acompanhou durante 70% da minha história dentro da América. Foi um dos melhores e maiores vendedores que eu já vi em atuação. E olha, para eu dizer um negócio desse, eu passei 28 anos da minha vida vendendo, né? E todo grande desafio que eu tinha, em qualquer lugar, Pedro, Tiagão, que a Ambev me mandava, eu arrastava ele, porque ele era um cara solteiro, movido por desafios, uma máquina, e ele dizia assim, cara, vamos, ele, vamos. Não vou dizer o nome, porque pode ser que alguém aqui até conheça. Inclusive, era até baiano, igual o Ronald. E eu fui transferido para uma regional onde a gente estava com um problema gigantesco, inclusive Salvador, e a gente estava num período de pré-carnaval e as vendas tinham que aumentar. E existe um valor na Ambev, que a Ambev, há 2 anos atrás, fez uma reestruturação cultural, e esse valor ela não mexeu, que é o sexto valor da Ambev. Aqui, nós não pegamos atalhos. Ponto. Esse valor permaneceu e está lá até hoje. E eu estou voltando para casa numa sexta de carnaval, o diretor de uma grande empresa multinacional me liga, muito revoltado, e assim, cara, o que foi que aconteceu? Eu estou com uma carreta minha aqui para botar para dentro do meu depósito, eu não consigo, porque o seu supervisor colocou uma carreta a mais de cerveja. E a gente já sabia o que esse cliente comprava, ele sempre comprava o mesmo volume de carretas. Esse assunto chega a São Paulo e, sumariamente, eu já recebo a carta de demissão, desligamento. Sumário. Um cara que estava entregando resultado ao Ambev, um atrás do outro há 6 anos, tá? E eu não estou falando de resultado, de bater a meta em 100%, não. Era 110, 115, 120. Era super bônus todo ano. Todo ano. Estou falando desse tipo de supervisor. E a carta foi muito clara. E eu aprendi, nesse fato, eu aprendi porque eu ainda peguei o telefone, olha só, ainda peguei o telefone para ligar para o meu diretor nacional. Cara, o cara é isso. Ele não deixou eu falar, Tiagão. Ele não deixou eu terminar. E papo, Disse, amigo. Raimundo, Filho e cultura, tchau. Abraço. Raimundo, olha aí o wallpaper, né, da tela do seu computador. Eu olhei, fala para mim o último valor da Ambev. Cara, quando ele me disse isso, chega, me deu uma tristeza. Eu disse, cara, falei besteira. Eu E é disse, aqui a sobre gente isso. não pega atalho. Eu disse, exatamente, demita o supervisor. Ponto. Tchau. Ponto. Então, valores não se negociam. É isso. Chegou mais uma pergunta aí, Pedrão, de Vinícius. Ó. Para a É, mão de obra que não se renova, no caso, sem escola e formação, qual a saída para atrair novos profissionais, que seria construção civil? Vini, eu iria nessa pegada aí, cara, de diferenciais de benefícios, tá? Eu iria buscar oferecer para essa galera o que pouco essa galera construção civil entrega. Porque a gente sabe que é um mundo, não vou dizer desumano, talvez a palavra seja pesada, mas a gente sabe que é um mundo bem complicado de trabalho. A gente sabe que lidar com a galera com um pouco menos de instrução também é complicado, mas a gente tem que gerar atrativos que gerem no cara admiração pelo seu negócio e que façam eles fidelizarem a sua empresa pelo que você consegue gerar de experiência para a casa dele. Porque a gente sabe que nesse ramo é exatamente muitos perfis semelhantes. Perfis de pais de família que estão ali trabalhando, dando o seu melhor na construção civil para buscar o melhor. Então isso vai no benefício, de repente, até de uma cesta básica, de um lazer para o filho, de uma bonificação para a família, de um voucher de um restaurante que talvez ele não tivesse acesso normalmente. Que tudo isso você tem que colocar como margem do seu negócio para proporcionar ao seu colaborador algo que realmente ele não consiga ter em outro lugar. Porque por mais que se diga que, não, Tiago, mas não tem nada a ver, que aqui é o meu peão raiz, é o cara que não se preocupa com isso. É aí que a gente se engana. Todo e qualquer grau de instrução de colaborador, seja ele qual for, sempre, sempre gostará de atenção. As pessoas são carentes, independente do seu grau de instrução, do seu grau de evolução, de trabalho, de estudo, do que for. Quando você tem atenção por alguém e você demonstra e conecta com ele, que você se importa com ele, que você quer o melhor para ele, gerar mais qualidade de vida, seja para ele gerar como eu citei, né? Gerar uma experiência diferente para a esposa, um lazer para o filho, algo interessante para a família dele, é muito provável que ele vai olhar para sua empresa com outros olhos e vai conseguir fidelizar você nesse negócio. e vai trazer gente boa. E não Isso. deixe misturar, porque eu sei que também tem muita gente que fala até assim, Tiagão.
Não, porque é os peão, cara. Quando o cara fala assim que é os peão, você já sabe, você já imagina como é que ele trata, Isso. né? Porque isso aí não é na Constituição Civil. Existem pessoas que não tiveram acesso à informação mais cedo, não tiveram uma educação, uma construção educacional boa, né? Mas para mim, quando vem de cima, a pessoa já solta uma dessa, já está mostrando muito bem quem e É. como ele Isso. provavelmente trata, né? E Isso. aí uma coisa que eu vejo também é o seguinte, cara, tem muita gente que mistura gente boa com gente muito ruim. E quando eu digo gente muito ruim, é a pessoa tóxica, velho. Você tem, às vezes, um cara top na tua obra e tu tem outro cara que destrói a produtividade da obra, velho. Isso. E aí, meu irmão, por falta de mão de obra qualificada, porque você falou assim, não tem sem escola de formação. Aí eu vou dar uma outra parada aqui. Por que tu não monta uma escola de formação dentro do teu negócio e forma para só trazer a galera boa para dentro da tua parada, velho? Isso. Tu poderia ser Isso. pioneiro nisso e em vez de ser Ó, só o cara que forma para dentro do teu, tu também poderia já formar para os outros. muito Mas bom, Pedro. Isso aí, inclusive, ó, só aproveitando essa deixa de Pedro, que é interessante citar, eu vou dar um exemplo meu. Um dos únicos setores que eu tinha turnover do meu negócio era na cozinha. A gente tinha a cozinha que realmente é mais ralado, porque a gente tem um curso de trabalho muito grande. Apesar do nosso turno ser 5 por 2, eu tenho total ciência hoje que a cozinha é um das áreas mais delicadas do meu negócio. Tem galera da cozinha que chega às 4 da tarde, sai de 2 da manhã, na beira do fogo, lá, pá, pá. O que é que eu fiz nessa situação? Eu contratei um chefe de fora, um cara que é exclusivamente consultor, para ele capacitar os meus cozinheiros. Então, a partir de agora, o meu cozinheiro ele não só desempenha a função, como ele é capacitado para caso um dia ele saia do meu negócio, ele vai sair melhor do que ele está aqui. E sai melhor do que ele estava, melhor do que ele entrou. Então acaba que isso hoje, a gente tá conseguindo segurar essa galera, né? O pessoal tá satisfeito, tá pouco e massa, tô aprendendo, tô me capacitando, tô melhorando. E foi uma ferramenta que a gente usou exatamente para segurar a galera. Por quê? Porque a gente sabe que o trabalho é difícil, mas a gente gerou como um atrativo de gerar um plus a mais para ele. Pra, além da empresa já ter seus atrativos interessantes, mas a gente poder intensificar vantagens que façam ele ser nosso colaborador. é isso aí. Em resumo, quem foi que perguntou mesmo? Vinícius, se Foi eu não me Foi engano? Vinícius, foi Vino Vinícius. Aquino. É, Vinícius. Cara, o conselho que eu dou para você, cria uma universidade corporativa na sua empresa. É isso. Acabou. Universidade corporativa vai resolver sua vida. E essa Tá? lógica E outra, a e lógica outra, do cuidado. você vai ser um cara disruptivo. E aí É você já isso. começa, e isso fortalece a cultura. Porque imagina o colaborador que sempre foi tratado como peão, como o Thiago falou agora aí, o peão, a peãozada, a partir de agora trabalha numa empresa onde está preocupada com o processo de formação dele. Isso. Velho, você vai ter uma galera altamente engajada no seu negócio. E que lá ele não é um peão. Ele é um ser humano que é muito bem cuidado, muito bem tratado, existe E preocupação, que é tão desenvolvimento. importante quanto o engenheiro, porque o trabalho dele não é melhor do que, não é pior do que o de ninguém. Pelo contrário, na verdade, ele é até mais fundamental do que o engenheiro, se fosse comparar. Então, quando ele é tratado com igualdade e sabe que ele é exatamente a historinha do relógio que eu falo, que ele é uma catraquinha que faz parte do relógio, que é tão importante como qualquer outra função, o jogo muda. O olhar dele muda. Isso. É isso. É isso, meus amigos. Cara, Show. 10h43, segunda-feira, dá né? vontade de ficar o Quase, dia, a ó, noite toda aqui, velho. 1h40. Se deixar, tem chão para correr, porque falta aqui não, galera. Mas aí vamos. Se alguém tiver Porque você mais falou em uma correr, eu pergunta, já a gente lembrei que responde a outra. amanhã, 4h10 da manhã, eu levanto para correr. Aí, é sobre disciplina, viu, meu povo? É sobre É, disciplina, viu? Hoje eu não fui nem treinar, meu irmão, porque ontem eu fiquei até um pouco mais tarde. Eu não sei se vocês viram lá no grupo, cuidando de uma parte de identidade visual, de, né, site, inclusive landing pages e etc. Tem coisas que vocês nem viram ainda, porque eu gosto da cereja do bolo. Rapaz, são lindos. só um parênteses bem quinta série aqui, tá? Um parênteses bem quinta série. Galera, se Pedro Dias deixou de pular caixinhas hoje e desfilar sem camisa no box de CrossFit, é porque realmente ele tá se doando pra esse Ah, evento, E viu? ao Eu fiquei até final, constrangido tomar agora, viu, Kai? suco de cranberry. É, exatamente. Suco de cranberry com barras de pera cereais. aí que quem puxa o suquinho de cranberry na corridinha de 4h15 não sou eu não, viu aqui, ó, no gelzinho. E aquele saltitante. Ah, deixe minhas caixinhas, Tá, deixe minhas tá todo caixinhas. doidinho ele aí. Respeito pelo pulador de caixa. Eu sei que no final É. das contas eu sou a favor da atividade física, seja pular caixinha, seja correr,
É seja sério, sua viu, Rafa? É musculação. sério, viu? Esse negócio é sério, Eu viu? gosto Se é, ele eu tá nesse ponto, que é sério não, mesmo. não falto, meu amigo, por nada. Primeiro a gente fortalece a armadura para poder cair em campo. Olha, ó, o Breno tá perguntando se terá outra live antes do evento. Faz sim, Breno. Vai ter outra live antes do evento ainda. A gente não sabe ainda a data, mas acompanha a gente por aqui, tá? Vamos nas perguntas por lá. As perguntas que não devo responder por aqui, eu vou responder no meu Instagram amanhã lá na caixinha, né? Os meninos devem abrir caixinha de pergunta também amanhã aí. Então, amanhã Caixinhas fiquem são ligados, tudo, irmão. fiquem São ligados tudo. no nossos Instagrams aí, que amanhã vai rolar caixinha também. Até o dia do evento, cara, é muita coisa, é muita pílula de conhecimento solta. Vai rolar. Então, cara, fica de olho, acompanha. Cara, não tem. Vamos ganhar com isso, tá? Acho que 15 pessoas que estão aqui hoje. Cara, isso Tamo aqui junto. é 1% do que vai ser a entrega lá no dia 7. E é 1% não é porque a gente retém informação, não. É porque o tempo não dá, o modelo também, que a gente gosta muito do tete a tete, né? É Então isso. imagina, de novo, dia 7 vai ser fantástico. Pancadaria. Dia 7 vai ser a melhor imersão que essa cidade já viu. Tem Não a tenho, menor. não tenho dúvida disso, time. Assim, Obrigado, é uma honra estar com vocês aí, meus toda irmãos. minha. Eu que agradeço. É uma aula estar com esses dois gigantes Uh, aqui. Eu gosto de dizer sem falsa modéstia, sem lá passar de pano aqui. Foram dois. Eu sempre já falei isso para o Tiagão, não sei se para o Pedro já, mas foram dois presentes que Deus me deu em 2025. eu digo Conhecer mesmo. esses dois Reciprocidade Eu gigantes máxima digo aí. aí. mesmo. Digo, Total. digo mesmo 100%. Tamo Total, junto. total. Tamo junto verdadeiramente. Aqui a gente tem muito a contribuir. Algumas pessoas perguntaram aí, não aqui agora, né? Mas falaram assim, que é o porquê que a gente tá fazendo isso aí, né? É porque não adianta nada, meu irmão, ter tanto conhecimento que nem a gente já passou. Talvez a gente não consiga nem aplicar tudo, porque o que a gente aprendeu vai ser ponto na vida de tanta gente, meu irmão. Deus quiser. Que às vezes a gente nem consegue, porque faz sentido pro seu negócio, mas não faz pro meu. E eu escutei que a gente não pode ser barragem. Eu levo essa frase para minha vida. A gente tem que ser rio e isso serve para vocês que estão aqui com a gente também. O conhecimento transborde. Não guarde para você, não fique Exatamente. prendendo informação. Você sabe que você pode ajudar alguém, velho, com o que você sabe, vai lá e bota para fora isso aí, conversa, compartilha, seja família, colaborador, irmão, amigo, primo, parente. Não perca a oportunidade de falar o que você sabe. Bota, abre a boca, vira mentor, vai fazer, vira ponte, vai fazer Ó, alguma coisa assim. você não precisa ser faixa preta para ensinar uma faixa branca, tá? É isso aí. Aqui em cima a gente se ajuda, lá embaixo o povo se degladia, deixa se degladiar lá embaixo, vai pro outro nível, vai para cima, vai ajudar, vai transbordar, vai dar tua opinião, vai ver o que você já passou e pode ajudar na vida de alguém. Deixa desse papo besta, dessa conversinha de besteira que, eu gastei muito para aprender isso, vou dar uma beijada, vai, meu irmão, porque a gente tem que transbordar mesmo. A gente colhe o que a gente planta, não tem como tu plantar morango, se tu vai, se vai plantar limão, você vai colher morango, não vai, não tem outro jeito. É isso. Então, se tudo não dá certo, às vezes é porque tem um grande motivo. É que você guarda tudo pra você e acha que plantando egoísmo você vai ter gratidão. E não vai ter, não, irmão. Não vai ter. A gente colhe o que a gente planta, o inferno é na terra, não tem papo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, Pega. viu? Tiago Carmal e Pedro Portela. O que é que eu tô Estou fazendo careca, tu aqui, sabe? velho? O que eu tô fazendo aqui, bicho? Esses dois gigantes. Tamo junto, lindos. Galera, beijo no coração de vocês. Valeu, Dia valeu, 7 galera. do 6, Obrigado. empresa de verdade, todo mundo junto lá, todo mundo com a gente. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que a gente vai entregar para você lá. Tem muita coisa boa que vem aí. E Até lá e Bora, lá. bora. pega a fala de Pedro, de não ser barragem, ser fonte. Pegue tudo que você escutou aqui hoje. Se você gostou, fala pro coleguinha do lado. Compartilha. Compartilha. Não guarda para você não. Diz assim, cara, tem uma galera aí que tá fazendo um processo de transformação gigantesco. Segue essa galera lá para ficar atento quais são as próximas lives, quais são os próximos conteúdos. Não retenha aquilo que você aprendeu aqui hoje. E hoje Bora, bora. hoje foi uma live de pré-lançamento. A gente vai fazer lives pontuais com temas específicos. E aí, quando acabar essa live aqui, a gente vai jogar um linkzinho do grupo, que é para receber. A gente nem soltou oficialmente o evento ainda, tá? Esse aqui é em primeira Isso. mão. Vai estar lá, entra no grupo, porque lá no grupo vai saber em primeira mão mais informações sobre o evento, garantir a vaga, porque também são poucas vagas, não é um evento para milhares de pessoas, é um evento com vagas limitadas. E aí você vai estar lá com a gente, vai garantir na frente e também vai estar dentro desse grupo de transbordo que a gente vai compartilhar, vai fazer live, vai trazer conteúdo até o evento. Não é isso? Isso aí. Muito bom, Pedrão. Isso. É Agradecer isso.
todo mundo. Semana Galera, se acompanha a gente no abençoada. Instagram, tá? Quem não acompanha ainda, vai seguindo aqui os outros Bora. aqui. Estaremos juntos até o evento, né? Então, vamos nos falando. Sempre tem caixinha de pergunta, tem conteúdo em todos os Instagrams de nós três, sempre tem conteúdo diariamente. Então, vai lá, tira tua dúvida, compartilha alguma troca de ideia com a gente está sempre disponível. Nem sempre dá para responder todo mundo na mesma hora, mas a gente sempre que pode. Nós somos que respondemos mesmo. Nós somos É, nós que respondemos. é Não é real. ninguém, tá? Somos nós que respondemos mesmo. Então, fala lá, dá um oi no direct, faz tua pergunta, troca alguma ideia, alguma coisa. Sempre é bom. Tenha certeza que quem mais aprende nessas trocas de experiência somos nós, tá bom? A gente tá aqui para aprender todo dia. Tamo junto, meu povo. Boa noite, bom descanso. Boa Valeu. semana. Valeu, Semana galera. Valeu. abençoada. Tamo junto. Valeu. Bora. Acho que o meu Instagram bugou. Aí. Será que eles viram? Que foi? Aqui, ó. Bugou. Abra, vixi, saia.